Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Educação, esse especial nosso aqui trazendo as pessoas, os empreendedores que fazem a educação aqui privada do estado do Ceará. E já pedindo aí, já deixando o recado de sempre, né? Pedindo aí para vocês que estão seguindo a gente, que estão assistindo ou ouvindo pelo Spotify. Quem está pelo Spotify não esquece de seguir a gente. E quem está assistindo aqui pelo YouTube também se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com os amigos, com os grupos, tá? E também segue a gente lá no Instagram para vocês poderem acompanhar a divulgação da agenda de convidados. Também a gente também está no TikTok, então tudo @Dei Valor Podcast, vocês vão encontrar a gente lá, tá bom? E a empresa que quiser ser parceira nossa, entre em contato com a gente aí pelo direct do Instagram, que a gente vai ter prazer aí em apresentar uma proposta aí para os parceiros. E também já lembrando aqui que o Dei Valor Podcast, o Dei Valor Educação é uma produção do Dei Valor Produções e o nosso especial aqui, uma co-realização, co-produção da Multiverso Educação, meu amigo Fernando, que eu não sei por onde anda, São Paulo, homem... Acho que ele já voltou. Já voltou? Tava lá. Tava todo mundo da educação lá, né? Boa parte da educação cearense estava lá em São Paulo. Tava lá, pois é. Tinha uma feira nacional aí, a maior feira, né? A maior feira do Isso, setor. a Bet Brasil. A gente pode falar um Brasil. pouquinho sobre ela aqui. Vamos falar o que tem de novidade lá também. E também agradecer aqui o nosso time aqui, o Juan e a Larissa, que fazem aqui o Dei Valor, que nos ajuda aqui a fazer todos os episódios, e já dar as boas-vindas para esse meu amigo que fazia tempo que a gente não se encontrava. Acho que foi lá em Maranguape também a última vez, ou não? Foi. A gente estava olhando umas possibilidades por lá, a gente até almoçou junto. Foi. Exatamente. Lá no Paulinho Grill. No Paulinho Grill. Cara, deve ter uns 4 anos. Foi pré-pandemia ali. Ou mais, Por aí. E grande Sávio Paz, seja muito bem-vindo, amigo, aqui. Para quem não conhece, o Sávio é o diretor-geral e sócio do Colégio Darwin, que ele é segunda geração, tá? E vai falar um pouco aí da criação do colégio, né? Falar um pouco aí da origem, falar um pouco também que já tem terceira geração no meio aí. Tem sim, entendeu? atuante. Então, atuante, vamos falar um pouco aí dessa transição das gerações. E o Sávio, né, teve o irmão dele que já passou por aqui também, né, o Marcelo Paz, quem quiser conhecer, o presidente do melhor time de futebol do mundo, concorda? Concordo. Certo? O Marcelo Paz, do Fortaleza, vocês assistam o episódio 3 do Dei Valor Podcast, vocês vão conhecer um pouquinho da história dele lá. Rapaz, eu lembro demais dos detalhes, dos números que ele falou naquele episódio, aí quando eu lembro, eu digo, rapaz, Marcelo realmente fazia milagre, viu, bicho? Fazia milagre. Só um detalhe, o negócio o mais marcante. Quando ele veio aqui, ele tinha acabado de chegar do aeroporto, de uma vitória com o Fluminense, do Fluminense lá no Maracanã. Fortaleza estava em 4º lugar. E aí ele falou a folha de pagamento dos 5 primeiros, macho. É um negócio assim, estratosférico. Né? Não, Flamengo, 23 milhões na época, né? Isso em 2019, né? Outubro de 2019, nós estamos falando, né? 7 de outubro de 2019. 2019. Foi o primeiro ano do Fortaleza na Série A. Não, calma aí. Desculpa, 2021. 2021. Certo. Não, foi mal. Não, 2021 foi criado o Dei Valor. 7 de outubro de 2021. E aí ele falou, né? Flamengo, 23 milhões. Aí o Palmeiras, que eu acho que era o segundo, 19. O Atlético Mineiro, 18,5. Aí vinha o Fortaleza e o 5º lugar era o Corinthians, com 15 milhões. E a do Fortaleza era 3. Acho milagre demais, pelo amor de Deus. É muita gestão, né? Total. Aí, isso aí já vou chamar o Marcelo para vir no próximo episódio. Foi o que classificou direto para a Libertadores. Para a Libertadores, terminou em 4º. Foi a melhor campanha da história do futebol cearense na Série A. Exatamente. Foi... esse ano teve o Penta, né, cara? Penta original, né? Penta não foi ganhado na justiça. Penta no campo. Diferente. Então, cada ano teve uma coisa boa, né? Que bacana. Como ano passado teve a primeira participação na Libertadores, né? Isso. Então também teve tudo coisa boa. Mas voltando para o assunto da educação... Não tem como não falar um pouquinho de futebol, né? Não tem como. Meu amigo, conte aí um pouquinho aí, sabe? Vamos conhecer um pouquinho da tua trajetória aí, como é que... Obviamente,
sua trajetória, a ligação com o Darwin, como é que foi aí? Meio por acaso, meio não? Cara, na verdade, vamos lá. Primeiro, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. É um prazer ter sido convidado para esse bate-papo. Tanta gente boa que já passou por aqui, seja da educação ou de todas as outras áreas que já participaram. Para mim é uma satisfação e principalmente estar batendo um papo com um amigo. A gente já tem mais de uma década aí, né, de contato, de amizade. Verdade, 2011, né? E é muito legal a gente poder compartilhar isso, talvez inspirar algumas pessoas, trocar ideia e deixar registrado esse momento. Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, a gente assiste e diz, olha como foi legal aquele bate-papo, né? Total. Mas fica eternizado no YouTube, exatamente. Né? Mas falando um pouquinho da história, na verdade, a minha família, de uma forma geral, não só o núcleo familiar de casa, tem uma ligação muito forte com a educação, né? Meu pai sempre foi professor na vida profissional, né? Eu tenho muitos tios e primos que atuam na educação, muita gente da área da educação pública também, né? Então a gente tem um vínculo com a educação muito forte, familiar, né? E em especial com o Darwin, né? O Darwin está no seu 24º ano de funcionamento e eu posso dizer que eu participei ativamente desses 24 anos, porque quando o projeto Darwin iniciou, eu já era aluno da escola, né? Então meu pai começou deu aula em grandes escolas aqui em Fortaleza, na década de 70, na década de 80, se destacou como professor do ensino médio, numa época em que o cursinho era muito forte, muito valorizado. Isso perdurou ainda no começo dos anos 90, e aí ele viu a oportunidade para empreender, né? Então ele empreendeu desde o final dos anos 80, eu acho que eu não tinha nem nascido ainda, né? Com algumas parcerias com outros professores, fazendo cursinhos. Fazendo cursinho para... Preparatórios para vestibulares, né? Naquela época o vestibular era muito mais restrito o número de vagas, não tinha esse processo do Enem, né? Não tinha a grande quantidade de faculdades particulares boas que tem hoje, né? Então você brigava por uma vaga na federal ou na estadual e quem tinha condição, porque na época a questão social ainda era mais desafiadora, brigava por uma vaga na Unifor, né? Que é uma universidade mais antiga que nossa, né? Bem tradicional, que todo mundo conhece. Então o mercado hoje é um mercado diferente. Fez 50 anos esse ano. Isso. Então, ou seja, se ele começou há 30 e poucos anos atrás, a Unifor já estava estabelecida, mas talvez fosse a única, né? Dentro dos grandes nomes que a gente tem hoje. Só tinha ela. E aí ele viu a oportunidade, meu pai sempre foi muito corajoso, muito empreendedor, né? Trouxe uma marca grande na época para cá, de São Paulo para cá, que era o Anglo, né? Era um modelo que tinha talvez o primeiro modelo, não era necessariamente uma franquia, não era necessariamente o que a gente tem hoje, muito difundido no mercado de educação, que são os sistemas de ensino, mas eles vendiam uma marca muito forte em materiais didáticos preparatórios para o vestibular. E naquela época eles permitiam que quem comprasse o material utilizasse a marca, né? Então meu pai empreendeu com outros sócios e trouxe a marca Anglo para cá, para Fortaleza. Era uma marca que estava bem difundida no Nordeste, né? Anglo é uma marca muito forte ainda hoje em São Paulo, estava lá com seu stand na feira, virou um sistema de ensino também, tem as escolas, mas na época foi a oportunidade que ele encontrou. E aí, operacionalmente, eu não tenho tantos detalhes porque eu era criança, né? Mas foi o que fez ele entrar no mercado como empreendedor. Calma aí, eles montaram tipo um cursinho com a marca Anglo. Isso, e virou colégio. Que virou colégio. E é ali onde... E chegou a ter 3 sedes, onde uma das sedes é ali onde na hoje eu Costa estava. Barros. E aí, no decorrer dos anos 90, a sociedade se desfez. Em paralelo, ele criou um cursinho em 97 com amigos professores e deu o nome de Darwin. Então, durante um certo tempo, ele ficou com a escola e com o cursinho, né? E aí o cursinho deu certo, deu um resultado legal. E eu acho que ele já tinha alguma limitação com o nome Anglo e também tinha perspectivas diferentes, né? Pós-sociedade. Sim. Então, ele trouxe o nome Darwin para a escola. E aí é por isso que o Darwin nasceu no segundo semestre, né? Então, no segundo semestre de 99... o Darwin foi transferido para a sede da Costa Barros, onde era o Anglo, e o Anglo virou Darwin, né? Por isso que a gente comemora o nosso aniversário em setembro. Em setembro. Isso, em setembro, no dia 9 de setembro. E aí foi transferido, na verdade, naquela época, só o cursinho do Darwin. Na verdade, foi transferida a marca. A marca. Então, a escola passou aquele semestre, digamos, como um semestre de transição. Mas que só existia o cursinho até então. Só existia o cursinho, com a marca Darwin em si, mas a escola não. A escola existia desde
da primeira série, na época, série. né? O que hoje é Com a segundo marca ano, ângulo. com a marca ângulo, até o ensino médio, só não tinha educação infantil. Eu era aluno nessa época, acho que da terceira ou quarta série. E tu estudou aonde antes? Eu estudava no ângulo, No né? Então ângulo? eu comecei no Não, ângulo mas já desde a primeira série, desde a primeira porque o série. ângulo existia antes de 99. E infantil? Na educação infantil, aí eu passei por algumas escolas. Ah. Estudei em uma escola próxima de casa, uma creche, não lembro o nome agora. Depois eu estudei 2 anos no Colégio Juventus, que é um colégio que não existe mais, mas que meu Sei. pai era professor na época. Sei que era uma marca vinho, né? Isso, Me lembro, exatamente, sei exatamente. Então, estudei 2 anos lá e fiz a alfabetização em uma outra escolinha próxima de casa. Porque Certo. não tinha, talvez, acho que meu pai não era mais professor do Juventus na época, e aí não tinha, no ângulo não tinha alfabetização. Iniciava na primeira série, que é a primeira série pós-alfabetização, né? Que hoje a gente chama de segundo ano. Segundo Porque ano, o termo alfabetização, ele saiu, né, da educação básica. Então você tem o infantil, que vai infantil até o infantil 5, aí depois vira primeiro ano. Ou seja, a alfabetização, que era a conclusão da educação infantil, hoje virou a primeira série do início do ensino fundamental, É. que chama primeiro ano. Que isso é uma complicação, né, cara, que fazem, porque a gente confunde, é tudo. Eu não me acostumo, eu chamo primeiro grau e segundo grau ainda. Pra gente que trabalha na educação é fácil entender, gerou até uma dúvida na época se tinha aumentado uma série, não aumentou, né? Mas essa é uma questão que está muito ligada à educação pública, porque isso mexe com os repasses, né? Então não sei exatamente o que motivou essa mudança na época, mas uma série que fazia parte da educação infantil agora faz parte do ensino fundamental. Aí tem toda a relação entre município, estado, federação, e isso vai influenciar. Em algum repasses. canto a conta chega. É. Para a educação particular não tem nenhuma alteração, só Ah. nomenclatura. Que agora a antiga oitava série da nossa época é o nono ano. É o nono ano. O nono ano. É. Que foi escalonando, né? A alfabetização virou primeiro ano. E aí, assim por diante. Então, o ensino fundamental, que era da primeira à oitava série, com 8 séries, agora ficou com 9 séries, porque absorveu o que era a alfabetização. Certo. Isso já tem um bom tempo, eu nem sei te dizer o ano tem que muito oficializou tempo. isso. É. E na nossa época era primeiro grau menor, primeiro grau maior, que era da quinta à oitava, né? Primeiro grau menor era primeira à quarta série. Aí o maior da quinta à oitava, né? E aí tinha o segundo grau, né? Que era o primeiro, Isso. segundo, terceiro ano. Hoje está assim, hoje está educação infantil, ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais, que vai até o 5º ano, e anos finais, que vai do 6º ao 9º. Chama ensino fundamental 1 e 2 ou não? Isso, é a nomenclatura que se usava para o 1 e 2, a nomenclatura oficial é fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º ano, fundamental anos finais, é assim que vai estar na BNCC, por exemplo, né? Do 6º ao 9º. E ensino médio, que é primeira, segunda e terceira série. Tudo isso junto é educação básica. E me diz uma coisa, e aí vocês começaram com primeira série, que na época era a primeira série raiz, né? Não era alfabetização, né? Não, quando ele mudou é o seguinte, ele tinha o cursinho. O cursinho é o preparatório para o vestibular, que não necessariamente é o terceiro ano. Porque o cursinho tem uma característica de ter aqueles alunos que tentam cursos mais difíceis e vão até passar, né? Então ele começou com o cursinho. Mas em paralelo a escola já funcionava da primeira série, né, até o terceiro ano do médio. Então o que ele trouxe, na verdade, foi a marca. Ele trouxe a marca, os alunos de cursinho, adaptou no espaço físico, mas aí depois... e no ano seguinte deu continuidade com a escola. Mas depois vocês incluíram infantil ou não? Depois nós incluímos infantil. Aí já foi no momento com o Marcelo. Eu não vou saber te precisar o ano, mas nos primeiros anos da escola, em 2000, porque a gente passou em 99, então vamos dizer que em 2000 Darwin iniciou efetivamente, né? Desde do primeiro dia de aula. Aí ainda começou só com o ensino fundamental. Mas logo em 2001 ou 2002 já entrou a educação infantil. Não vou saber te responder de cabeça. Não, nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos. É uma boa questão, fiquei curioso agora. Manda um zap aí pro Marcelo agora. Já. O Marcelo vai saber responder isso de cabeça. Não, é porque eu tô perguntando. Eu me lembro do bate-papo do Marcelo. Eu me lembro que o Marcelo começou a trabalhar no colégio logo que entrou na faculdade, se ele me disse. Isso. Eu acho que
Não, ele passou, naquela época, o UFC.2, né? Isso, exatamente. Aí ele começou a trabalhar já no primeiro semestre, alguma coisa Essa história assim. eu sei contar. O terceiro ano do Marcelo foi em 2000, que foi o primeiro ano efetivo do Darwin. Certo. Então ele terminou o ensino médio dele no Darwin. Em 2001 ele começou a trabalhar. Ele passou para o segundo semestre de 2001 e aí no primeiro ele já começou a trabalhar. No colégio. Isso. Então ele começou a trabalhar efetivamente no segundo ano de escola. E o teu pai ali já passou bastão ou... Não, teve um período. Meu pai ficou até 2007, que foi o ano do meu terceiro ano. Ele já estava mais envolvido com a operação de Mossoró, mas ainda tinha uma função efetiva na escola. E ele nunca deixou a sala de aula, né? Enquanto esteve na escola, ele dava aula. E aí ele foi meu professor em 2007, no terceiro ano. E aí foi a ligação, professor de física. Física? Professor de física. Ah. E aí foi o último ano de atuação efetiva dele, do professor Mardoni, do fundador, na sede de Fortaleza. 2007 foi? 2007. E aí eu fiz uma trajetória muito parecida com a do Marcelo, né? Em 2007 eu fiz o vestibular, passei também a administração, mas para a UES, porque eu não fiz administração na UFC, não tentei administração para a UFC, passei na UES. E em 2018, em 2008, eu comecei já a trabalhar na escola. Cara, mas pergunta que não quer calar. Tu passou em física? Rapaz, eu passava, mas era bem apertadinho, viu? Era bem apertadinho. Acho que foi a disciplina que eu me saí pior. Eu era um bom aluno, mas que eu me saí pior no vestibular. Foi só para não zerar. E aí tem alguma coisa a ver porque era o pai do professor? Não, é porque eu não tinha muita identificação, realmente. Eu era muito bom em matemática. Matemática, acho que na UES eu fechei a prova, mas eu tinha muita dificuldade em física, não tinha afinidade realmente. Acho que às vezes tem uma cobrança um pouco maior, né? Meu pai sempre dizia que era muito fácil, era só interpretar, botar aqui a fórmula e tal, mas não era a minha praia, não. E aí à noite ele chegava e dizia, rapaz, como é que tu errou essa questão? Poucas vezes. Ele era bem suave na cobrança, né? Mas fazia a parte dele. Rapaz, é complicado, né, cara? Química e física eu tinha mais dificuldade, mas as outras eu me dava muito bem. E sim, aí conta aí como é que foi. Aí teu pai resolveu se dedicar lá no Mossoró. Isso, aí foi quando, na verdade, como eu falei, né, o Marcelo entrou lá em 2001. E aí tem todo um período de aprendizado, né? Que ele entrou com 18 anos, então você entra ali auxiliando, entendendo os processos. Por mais boa intenção que você tenha, você está começando, é muito novo, né? Então ele levou aí 3, 4 anos para aterrissar ali, entender quais eram as principais demandas. Era uma realidade muito diferente da que eu entrei já em 2008 e da que a gente tem hoje, né? Então os desafios eram diferentes, os recursos eram mais restritos, né? O próprio contexto era diferente no sentido de gestão, nem toda escola utilizava um sistema de gestão, não existiam os sistemas de ensino como existem hoje, então era uma coisa mais artesanal mesmo, né? Mas funcionava. E aí, durante esse processo, foi havendo a transição. O Marcelo foi o responsável por iniciar um processo de profissionalização da escola. Trouxe um olhar de gestão que meu pai não tinha, porque não tinha essa formação. Meu pai era aquele cara de sala de aula. Corajoso, empreendedor, né, que tinha muito contato, mas que na prática do negócio, ele era aquele cara que tinha que bater o escanteio e cabecear, né? Então o Marcelo já, como filho, como a gente, como filho, vivenciava essa rotina, a gente já tinha algumas percepções do que é que a gente podia ajudar, o que é que precisava. E tanto eu como o Marcelo, a gente sempre teve muita identificação com a escola. Então, nesses primeiros anos, eu acredito que o Marcelo foi ali mapeando, né, o que poderia ajudar, foi assumindo responsabilidades, foi melhorando alguns processos, tinha dedicação exclusiva para isso. Então, quando eu cheguei, né, na virada ali de 2007 para 2008, foi quando meu pai saiu, né? Eu acho que foi uma coincidência, porque eu também entrei na mesma condição do Marcelo, né? Entrei ali auxiliando, entendendo, demorei ali 2, 3 anos para entender os processos, mas não, eu nunca trabalhei com meu pai, diretamente. Então, a transição quem fez efetivamente foi o Marcelo. Ah, cara, legal. Mas tu tava, assim que tu entrou, teu pai saiu. E aí teu pai foi cuidar da operação de Mossoró. Vocês também ajudaram lá ou não? Isso, na verdade, ele já estava em Mossoró desde 2000. Ah, já? Isso, ele já estava praticamente igual. Ele sempre, na verdade, ele sempre teve vínculo com escolas fora de Fortaleza, em períodos diferentes.
né? Na época do Anglo mesmo, ele teve ligação com o Anglo Natal, que era uma sede muito legal lá. Depois ele teve contato com o pessoal de Mossoró, sempre com sociedade, né? E aí coincidiu, na época que aconteceu a mudança aqui em Fortaleza, ele também assumiu em Mossoró. Não sei se em 2001, a família que estava à frente, que era parceira dele, saiu do negócio e ele deu continuidade. Então ele ficou com as duas sedes. Durante esse período de compartilhamento, né, de gestão com o Marcelo, ele já tinha Mossoró. E a gente não tinha atuação em Mossoró. As escolas, embora elas tivessem a mesma origem, o mesmo nome, muitas vezes o mesmo direcionamento, elas não tinham necessariamente a mesma gestão. A equipe ela não se dividia. Teve uma época que meu pai levava professores de Fortaleza para lá, mas isso também não durou muito tempo, né? Então a gente nunca teve uma atuação direta em Mossoró. Tinha indireta, né? De às vezes ter uma compra compartilhada, às vezes um projeto que funcionou legal aqui, meu pai levava para lá, ou vice-versa, né? Mas a atuação efetiva do Marcelo lá, a minha lá, não existia. Ele não pedia help não para vocês de vez em quando? Cara, Já que ele tinha meio que essa limitação do foco dele ser sala de aula, né? Do negócio dele ser sala de aula e não gestão. E é muito difícil. Não é todo professor que vai ser um bom dono de escola, né? Porque... eu acho, cara, que o Marcelo ele pode falar isso com mais propriedade do que eu, mas eu tenho a minha versão. A versão de quem viveu aquilo ali como filho, como família, mas não estava no dia a dia, porque, como eu disse, eu nunca trabalhei diretamente com meu pai. E você sabe, conversou com muita gente aqui, que o processo de transição entre gerações, o processo de sucessão, ele é um processo, às vezes, doloroso, complicado, complexo, ele tem um choque de tomada de decisão, tem a questão do poder, né? Tô perdendo o poder e meu filho agora é quem tá mandando, enfim, estou citando exemplos aqui. E tem vários aí falando isso. E aí, por que eu falo que o Marcelo seria mais habilitado para comentar no detalhe? Porque foi ele que viveu isso. Qual é a minha versão? Eu sei que teve ali, em alguns momentos, alguns conflitos, algum contratempo, que é normal, mas eu avalio o nosso processo de sucessão muito tranquilo. Quando eu olho para outras instituições, para outras famílias, eu acho que aconteceu de forma muito tranquila. E isso se deve, primeiro, a uma habilidade do Marcelo, mas se deve muito à cabeça do meu pai. E eu acho que o que ajudou a ser tranquilo é existir a sede de Mossoró. Por quê? Porque ele não deixou de estar à frente de uma escola. Então, como havia o choque de gestão, ele implementava o que ele acreditava, o ritmo dele, as crenças dele em Mossoró, e ele teve muita sabedoria e muita tranquilidade de dizer, não, aqui deixa os meninos tocarem, né? Então, acho que isso ajudou muito no processo de sucessão. Bacana. Por isso que eram duas empresas realmente diferentes. Cara, processo de sucessão é difícil. Agora, de sucessão em escola, eu acho que é mais difícil ainda, mais desafiador. É porque tem muito vínculo, né? Geralmente quem fundou a escola tem um apego emocional muito grande, conhece as famílias. Cara, ainda hoje, né? O meu pai não está na operação, se você botar de 2006 para cá, mas tem gente que tem 15 anos, né? Mais de 15 anos. Tem muita, de vez em quando eu atendo uma família que o cara estudou no ângulo na época do meu pai, lembra de uma história. Meu pai sempre foi um cara muito acessível, ajudou muita gente, então as pessoas são muito gratas a ele. E de vez em quando foi uma pessoa que eu nunca vi e diz, cara, teu pai fez um negócio assim por mim e tal. Isso é muito legal. Então acho que você abrir mão disso é difícil, né? É difícil. É legal, né? Você ter esse feedback também, né? Os alunos levando os filhos para estudar lá, né? Tem. A gente já está nesse movimento, já tem vários casos. Vários casos já. Significa que deixou aí um legado bacana, né? E sempre que acontece isso, assim que eu termino de atender a pessoa, a primeira coisa que eu faço, antes de começar a outra atividade, é mandar uma mensagem para o pai, ou ligo, ou mando um WhatsApp, fulano de tal teve aqui, ele mandou um abraço, lembrou de tal situação, né? Aí ele fica muito feliz. É legal, cara. Tá deixando o legado dele, né? Exatamente. Bacana. E como é que foi aí essa evolução? Tu e o Marcelo junto, trabalhando junto, como é que foi essa? Vocês trabalharam junto até o Marcelo ser eleito presidente, né? Isso. Cara, a minha relação com o Marcelo é uma relação muito próxima desde sempre, né? Apesar da diferença de idade ela ser considerável, a nossa diferença de idade tem 6 anos, ele acabou sendo uma referência para mim. A gente tinha os mesmos gostos, a gente tinha
um perfil muito parecido. Então, quando eu comecei a virar ali adolescente, com 12, 13 anos, na verdade, desde antes disso, eu gostava muito de assistir os jogos dele. O Marcelo sempre foi muito envolvido com esporte. A nossa família gosta muito de esporte, né? Isso veio do meu pai, sempre apoiou na Voltou a jogar escola futsal mesmo. agora, né? Isso. Na Toda verdade, o Marcelo atleta. sempre que tem a oportunidade, ele joga. Ah, Meu pai jogou subúrbio, meu pai jogou amador, cara, né? mas graças a Deus o Marcelo não seguiu carreira. Não, mas ele sabia fazer gol. Eu sei, mas graças a Deus Não, não deu mas aí eu jeito, acho que ele né? tinha muito mais para contribuir na gestão, pode ter certeza. Tá aí dando um exemplo aí no Fortaleza, né? E aí, Ah, a gente sempre teve esse vínculo com o esporte, então eu acompanhava o Marcelo, assistia jogos, conhecia todos os amigos, né? Admirava. E aí, à medida que o tempo foi passando, esse vínculo ia aumentando, e eu sempre andei com a turma dele, seja a turma do futebol, do futsal, seja a turma do condomínio que a gente morava, né? Tinha mais gente da idade dele do que da minha idade, então acabava que eu era o mascote ali dos grupos, e isso sempre gerou um vínculo muito forte, né? E isso perdurou durante muito tempo. Então, como a gente escolheu caminhos muito parecidos, né? Não só de formação, mas de atuação na tu fez escola, administração fiz também? administração Não, também na não é? UES, né? Então a gente sempre teve muito assunto em comum, né? Então, como aluno, eu já ali já no ensino médio, com um pouquinho mais de criticidade, eu já ajudava com algumas opiniões. Olha, isso aqui não está legal, isso aqui pode melhorar. Ele me pedia opinião sobre um professor, sobre um material didático, né? A escola tinha um porte menor, então a gente conversava muito, sempre teve um perfil assim, de muita proximidade, então eu tinha acesso aos coordenadores, não só como aluno, mas nos bastidores, né? De entender quais eram os problemas. Então isso fazia com que eu me aproximasse e tivesse mais interesse pelo negócio. Então eu acho que o Marcelo tinha até uma certa expectativa de dizer, olha, já já o Sá vai me ajudar aqui. E eu tinha a expectativa de efetivamente trabalhar lá, e que foi o que aconteceu. Então, não pela mesma questão da UFC, né, que a UFC tinha essa divisão de primeiro e segundo semestre, a UES não tinha. Então já tinha que começar de imediato. Só que a UES tinha as greves, né? E aí quando eu passei, teve uma greve muito grande e as minhas aulas só começaram em junho. E aí Rapaz, eu, todas duas têm greve, tiveram né? greve, né? Então, Muitas. então isso fez com que eu Ah, começasse e tivesse ali os primeiros meses de forma integral, né? Fiz até um dedicado. intercâmbio nessa época curto, de 2 meses, que era um objetivo pessoal que eu tinha. Acho que esse intercâmbio abriu muito minha mente pro mundo, Tu foi pra né? Eu onde? fui para Toronto. Eu passei 2 meses em Toronto, fui estudar Foi. inglês, mas fui conhecer o mundo, né? Eu tinha uma sede, uma curiosidade Tu muito não tinha grande, saído ainda não, né? Com a viajar? minha primeira viagem internacional. E, e eu acho que me fez muito bem, né? Pessoalmente mesmo, mas também para a escola, porque eu acho que um dos grandes papéis da escola, e cada vez mais, é mostrar as diversas possibilidades que o aluno, que o cidadão tem, né, à medida que ele vai acessando a vida adulta. Né? O Uhum. sucesso ele não é necessariamente só nota 10 e só vestibular, não. Se você for nota 10 e passar em todos os vestibulares, melhor ainda, você vai ter mais portas abertas. Ah. Mas cada vez mais o mundo aí está girando muito rápido e as coisas acontecem de forma diferente. E nessa tua experiência lá em Toronto, lá de 2 meses em Toronto, o que que foi mais marcante para ti? Cara, assim, Algumas eu sou coisas que tu muito possa. bairrista, Hum. certo? Então, eu valorizo muito o que a gente tem aqui. Eu acho o povo cearense muito inteligente, muito determinado, né? Sei que quando a gente vai a nível Brasil tem um gap ali social, principalmente naquela época, um pouco mais. Mas quando você vai para o exterior, para um país como o Canadá, que é um país muito organizado, um outro nível de sociedade, cara, eu convivi nesse curso de inglês com pelo menos 30 nacionalidades diferentes. A mesma sala, no mesmo ambiente de conversar. Então você entende que o mundo é muito maior do que o que você costumava ver. Isso é muito legal. Então, acho que a primeira coisa é ter acesso a essa diversidade, que eu acho que só se tem, por mais que a internet esteja aí mostrando o mundo todo, você só tem efetivamente vivenciando, Sim. né? Então, eu tive essa oportunidade lá. E passar 2 meses de uma forma intensa, embora 2 meses seja pouco tempo, mas dependendo do quanto você viveu, né? Vivendo numa Dedicou, né? sociedade literalmente mais avançada, cara, no sentido de organização, de respeito, de segurança, de educação. Ah. Então você volta assim, dizer, cara, isso existe, né? Então o Canadá ainda está uns passos à frente da gente. Deu uma retrocedida agora em relação ao negócio das drogas, cara. Diz que tá inundado de droga agora lá. Várias cidades.
inundada lá de droga porque legalizou aí. Legalizou, amiga, aí complica, né? Rapaz, o Renato Felipe tá assistindo aqui. O Renato foi nosso convidado da semana passada, da Seneged, Massa. gente boa, episódio dele, sucesso aí, bateu nosso recorde de audiência ao vivo. 170 foi o... Foi. 175 pessoas ao vivo. O Renato foi leiturista, macho. Sabe o que é o leiturista? Não. Que faz a leitura das contas na Coelce. Sim. Passa Foi lá nos contadores. passava lá, fechava lá, leiturista, aí montou uma empresa que hoje ele emprega 5 mil funcionários, desses 5 mil, 2 mil são leituristas. Ele atende a Que Enel, então. atende a Enel e em 12 estados. A empresa Espetacular. é bacana. O Ceará é produtor. Made in Acopiara, é? Acopiara, não lembro agora, mas é interior. Made in, Empreendedor nato aí. É. Aquele que tirou o cara, leite de muitos. pedra. Muitos aqui. O Ceará é muito rico disso, né, cara? Falar nisso, interior, teu pai se aposentou e foi pro Pois interior. é. Falando de interior, meu pai é de Mombaça, né? Meu Ah. pai é do Sertão Central, a família toda. Meu pai teve muitos irmãos que empreenderam também. Ele é de uma família de 13 irmãos. Ele é o mais Mombaça. novo, Hum. né? E muitos foram para São Paulo. Na época era o destino que tinha, né? Assim, mais palpável. E meu pai veio de lá, fez a Universidade Federal, que já foi um pouquinho diferente. Dentro da família dele já tem uma diferença muito grande de idade, né? E naturalmente de oportunidades. E aí fez a Universidade Federal, empreendeu e foi um pouquinho da história que nós contamos aqui. E minha mãe é de Pacajus, que é pertinho aqui, região metropolitana, né? E meu pai adotou Pacajus para ele. Sempre tivemos desde de 89 a gente tem um sítio lá, que é talvez o ponto onde a gente mais se reúne, né, historicamente. E aí depois que ele se aposentou, já nos últimos anos de atuação, como ele ia muito para Mossoró, né, e ia muito de carro, então ele já ganhava ali 50 quilômetros, né? Uhum, Então ele já ficava por lá. Mas aí quando ele se aposentou, ele não teve dúvida, ficou por lá. Lá é uma casa grande, com área boa, com muita manga, muito caju. Ah, é bom demais ali. Como é o nome da tua mãe, hein, cara? Minha mãe é Conceição. Conceição. E ela sempre ficou por lá, veio estudar também aqui. Não, na verdade minha mãe já mudou para Fortaleza desde cedo, Ah. né? Também veio fazer universidade aqui, conhecer meu pai na universidade, né? E sempre teve a vida por aqui. O Qual vínculo foi com o o curso que Pacajus ela é com a fez? família. Minha mãe fez engenharia de pesca. Engenharia Os de dois são pesca. engenheiros, né? Meu pai fez engenharia mecânica e minha mãe engenharia de pesca. Meu pai virou professor de física e minha mãe virou funcionária pública do Estado, na Cefaz. Ah, você faz? Isso. Então ela não atuou diretamente, né, na área dela. E teu pai foi engenharia de Engenharia mecânica. mecânica. Depois meu pai fez algumas graduações. É porque na época teu pai, cara, devia ter. Acho que. Não sei se tinha já a elétrica. Na época que teu pai fez. Acho que era só civil e mecânica mesmo. Cara, eu acho que já tinha. Ah, tinha elétrica? Acho que já tinha. Elétrica eu acho que é da década Enfim. de 70, sei lá. Essa engenharia na UFC é muito forte, né, cara? Muito forte. Falar em professor de física, nós tivemos o Vasco aqui, né? Eu vi também. Cara, foi muito massa o episódio dele. Muito massa. Legal demais. E foi legal compartilhar a história também de fechamento, né, cara? Porque nem tudo é só flores, né? Em qualquer ramo, né, sabe? Educação, comércio, indústria, serviço, o que for, né? Não é só flores, né? Então, isso aí pra gente também é importante compartilhar essas histórias, né? E o Vasco saiu daqui aliviado de Era ter aqui falado. pertinho, né? Pô, em frente aí. Aqui em frente. Em frente aí. E aí, como é que foi aí, seguindo os passos aí? Tu e o Marcelo juntos, como é que foi aí? Um tocava, outro fazia tabelinha, como era essa gestão de vocês? Como eu disse, né? Quando eu entrei em 2008, a escola já tinha evoluído muito, né? Já tinha educação infantil, já tinha iniciado o turno da tarde, porque até então a gente só tinha pela manhã. E o turno da tarde é sempre um desafio maior manter, porque tem uma demanda, uma procura realmente menor, principalmente quando a gente vai para os segmentos maiores de fundamental, anos finais e médio. Mas a gente já tinha implementado o turno da tarde.
E tanto é que a gente, em pouco tempo, conseguiu chegar em todas as séries no turno da tarde e permanece até hoje, né? Então a nossa operação conta com todas as turmas, manhã e tarde, em todas as séries, né? E isso já vinha acontecendo quando eu entrei em 2008. E aí, como eu te disse, os primeiros anos você vai entender o negócio, né? Então eu era um grande auxiliar administrativo. Tirava cópia, pagava conta, entendia como é que era o processo, fazia um atendimento. E Foi aí você vai... Isso foi 2008. 2008 ele saiu saiu Ele pro Fortaleza em saiu em 2017. 2017. Então, a partir de 2018 era só Em tu. 2018, à frente da escola ficou só eu. Então, até 2008 a 2017. Foram 9 anos aí Ah. de trabalho conjunto, né? 10 10 anos, anos, 10 anos. 10 anos, que foi 2008 todo. E 2017 todo E foram 10 anos. 2017 todo, ele saiu no final do ano. E quando ele saiu, cara, como foi? Cara, Sabe, eu vou assumir um bucho ali, chamado Fortaleza. pra mim não foi tão surpresa, porque ele já estava no Ele Fortaleza. estava na diretoria, na Ele estava desde vice-presidência, né? 2015, ele entrou em 2015, assumiu Assim a que saiu diretoria da de AGE, futebol, né? assim que saiu da AGE, né, dos 25 anos da AGE. A AGE já foi o primeiro teste, porque você sabe muito bem disso, né? Puxado, viu? Tem uma agenda muito puxada, muita viagem, muita demanda, né? Ali em 2014, né, que foi os 25 anos da AGE, eu já tinha uma maturidade à frente de algumas áreas, então já confiava bastante e se sentia mais à vontade para se ausentar e se envolver em outros projetos. Então a AGE foi um teste. E aí veio o Fortaleza, né? Como eu disse lá no começo, o Marcelo sempre teve um vínculo muito forte com o futebol, independente do Fortaleza, mas com o futebol ele sempre foi muito apaixonado, fazia coleção de placar daquelas revistas, né? Assistia os programas de esporte, eu assistia com ele, mas ele sempre mais dedicado, sabia quem eram os jogadores e tal, os detalhes, as transações. A gente até jogou muito tempo, isso aqui é uma formação de casa. Tinha um jogo de computador que chamava Championship Manager, que você era presidente de um time. E aí eu sempre jogava com ele. Foi onde a gente brigou mais, foi nesse jogo. E brigamos mais do que na escola. Eu queria ganhar do outro, né? Isso aí já era um teste. Aí era o quê? Computador Era de mesmo? computador. Cara, a gente jogou muito tempo esse jogo junto. E aí, não era um jogo tão popular, era um jogo mais específico. E aí, em 2015 ele entrou no Fortaleza. Ele sempre foi muito dedicado, né, às questões... Uma observação, o Renato Felipe que eu te falei aqui, é torcedor do Leão, viu? Certo. E a Ceneged, as cores da logomarca, é tricolor. Acho que tem alguma coincidência aí, né? Só coincidência. Ele e o diretor dele, sócio dele, também é. Mas vai. E aí, eu já esperava de alguma forma, porque à medida que ele foi se envolvendo, né, e com a capacidade de gestão que ele tem, a diretoria que ele entrou, aí é uma percepção minha, né, já tinha um anseio, né, de crescimento do clube, de profissionalizar os processos, mas ainda estava muito no começo, e era uma diretoria que bateu na trave várias vezes, não, a gestão bateu na trave várias vezes naquela questão do acesso da Série C, eu acho que isso pesou muito, né? E aí teve um momento que eu acho que o trabalho ali cansou, sentiram a necessidade de uma renovação e o Marcelo ficou, né? E aí eu acompanhei todo esse processo dos bastidores, então eu sabia que uma hora isso poderia acontecer. A gente teve uma conversa no começo do ano de 2017, e eu perguntava para ele, cara, como é que tá a tua perspectiva aí para eu me organizar, para correr não ser de uma vez, né? Ele não tinha certeza ainda no começo do ano, mas tinha essa possibilidade. No começo do ano, só ressaltando aqui, ele entrou em 2015 na diretoria de futebol do Jorge Mota. Isso. O Jorge Mota foi presidente em 2015 e eu acho que 16, né? Até Aí, 2017. Não, 17 já era o Eduardo Girão, né? Não. Não foi não? Foi o seguinte, eles ficaram juntos, a mesma diretoria, tem inclusive gente da diretoria além do Marcelo que tá até hoje, né? E aí bateu na trave 15, bateu na trave 16, aí era o time que tinha o maior orçamento e chegava no último jogo e não passava. E aí eu lembro como se fosse hoje, em 2017 o time foi eliminado por Ferroviário na semifinal do Cearense. Aí foi como que, rapaz, não dá não, né? Aí a diretoria, eu não sei exatamente o que aconteceu lá dentro, mas para quem tá de fora, foi nesse jogo, foi nessa eliminação que a diretoria se desfez.
E aí o Marcelo já tinha contato com o Eduardo Girão de muito tempo, inclusive conheço o Eduardo Girão também pessoalmente, né? Já de muito tempo, de assuntos educacionais, né? De outras questões. E aí eles conversaram, eu não sei também o teor. Aí o Eduardo assumiu a presidência Aí ali. o Eduardo assumiu e disse, Marcelo, eu assumo se você me ajudar como vice. E eu fico esse ano, independente do resultado. Então a trajetória do Marcelo, naquele momento que aquela diretoria se desfez, ele virou vice-presidente. É porque o Eduardo, no ano seguinte, ele ia se candidatar, né? Aí eu não sei se ele já tinha isso com clareza. Aí já devia ter. Aí estão os bastidores que o torcedor não tem acesso. Aí, então já foi meio que planejado, né? Isso. Havia um direcionamento. Até porque tudo depende muito do acesso ou não. E naquele ano o time subiu. E tanto é que mesmo o time subindo, houve a troca. O Eduardo saiu ao final do campeonato e o Marcelo assumiu em novembro de 19. De 17. E aí, nesse momento, ele se desligou efetivamente da escola, no sentido de operacional, né? Realmente, ele deixou de ter um cargo na escola. Aí se descompatibilizou da escola, tu ficou na escola só. Aí a escola passou por um novo momento, né? Quer dizer, a gente concluiu aquele ano, novembro você já está bem inserido no processo de matrícula, então 18, a saída dele não teve tanta influência para o ano de 2018, porque já está direcionado, né? E a gente teve um ano de 2018 de muitos ajustes. E aí foi quando efetivamente começou a gestão do Sávio, né? Com a mesma equipe. O Sávio de 2008 a 2018 já tinha 10 anos de escola, então já conhecia muito bem a operação, já tinha algumas áreas que quem estava à frente, a gente sempre fez uma divisão muito clara. O Marcelo, ele tinha uma atuação institucional muito forte, então ele era o diretor da escola, era quem aparecia, quem falava no evento, né? Liderava a equipe pedagógica, a gente sempre teve uma equipe pedagógica bem robusta, assim, com pessoas capacitadas, experientes, mas tinha que ter uma referência, então ele fazia essa liderança, né? E ele sempre cuidou da parte de imagem da escola, marketing, comunicação. E eu fazia toda a parte administrativa, toda a parte financeira, cobrança, jurídico, contábil, com os parceiros, né? Então a gente tinha um escritório de contabilidade, se reportava a mim, eu fazia as demandas, todos os fornecedores, sistemas, cobrança, né? E por aí vai. E aí a gente se complementava. Acho que era o Harrison, né? Era o contador de vocês ou não? Foi depois, já foi uma das mudanças. Não, mas quando fez a mudança já era o Harrison, já, em 2018. Mas foi uma mudança que eu fiz já, mesmo na gestão com o Marcelo, já foi uma mudança provocada por mim. A gente tinha um outro escritório, a gente mudou também a assessoria jurídica, aí foi mudando o sistema, né? Eu me lembro que eu fui visitar vocês uma vez, mas ainda eram os dois, 2000. Não me lembro. Acho que foi bem um ano lá da gestão da AGE. 2011, 2012. 2015 a contar. Foi? Que é o do Harrison. E aí, a sala de vocês era em cima, né? Ali. Isso. Ainda é lá? Mesmo lá. Ainda é lá. E agora tu assumiu tudo. E aí... Em 2018... 2018 foi o ano da mudança efetiva, né? Tu virou institucional... E aí tem toda uma adaptação, porque eu saí da minha zona de conforto, que era a parte administrativa, que eu já dominava os processos, já tinha minha equipe, e passei a assumir uma frente que, embora eu tivesse um conhecimento técnico, eu não estava naquela cadeira. Então, tem algumas decisões que eu não era acostumado a tomar, tem a aceitação do público. Curva de aprendizado, né, também. Tem uma curva de aprendizado. Então, teve uma resistência de algumas famílias, as famílias queriam falar com o Marcelo, a escola foi vendida, cadê o Marcelo e tal. Então, são coisas que a gente vai gerenciando. O Marcelo tá lá no Fortaleza, vai tem falar com ele lá. Tem gente que sabia disso, né? E aí, quando não tinha uma resposta favorável, fosse numa negociação, fosse numa situação interna, aí eu pensei, pô, mas será que não tem como falar com o Marcelo, né? E aí isso vai, com o tempo, vai se resolvendo. É que nem o Marcelo deve ter sofrido isso para falar com teu pai. Com certeza, isso faz parte da transição. Né? Isso faz parte da transição. E aí, como o cara que assumiu o financeiro no meu lugar, dizendo, é melhor falar com o Sávio. Só que o Sávio não resolvia mais aquela questão diretamente, né? Então a gente tem que ir segurando esses processos e dando resultado. Porque aí, se você, a partir do momento que você vai dando resultado, a partir do momento que as decisões que você está tomando fazem sentido, as pessoas começam a entender, né? A respeitar, a ver o processo com mais clareza. Mas isso leva um tempo, né? Toda empresa tem seu tempo, as pessoas também têm seu tempo. Sim. Né?
Hoje o colégio está com quantos alunos, cara? Hoje nós temos 830 alunos Porra, e é o maior número que nós atingimos. maior número da Isso. história. E quantos funcionários? Nós temos 120 funcionários. 120. 120 famílias dependendo diretamente. E tem a atividade da Unopar, né, que é uma atividade em paralelo, que funciona na estrutura da escola, mas é um CNPJ diferente À noite. à noite. Quantos alunos lá? Tem aproximadamente 800 alunos também, entre pós-graduação e graduação. E nós temos hoje 12 funcionários. Mas sabe por que tem tão pouco funcionário? Porque nós já chegamos a ter 40 funcionários na operação da Unopar, mais ou menos com esse mesmo número de alunos. Mas é porque a operação mudou. Ele era semipresencial, né? O que é o semipresencial? Ele tem uma parte do curso online e uma parte presencial no polo. Então a gente representa a marca da Unopar, toda a parte pedagógica vem de lá e a gente executa o serviço aqui, né? Tanto o serviço administrativo, operacional, comercial, como a execução efetivamente pedagógica, mas vem pronto de lá. E a aula presencial, o semipresencial, exigia o momento no polo. Então tinha que ter tutor, tinha que ter toda uma equipe administrativa. E essa transição do semipresencial, que era um diferencial na época, né, para o online, que havia um preconceito, uma aceitação, né, menor, foi acontecendo aos poucos. Até chegar uma tal de pandemia, que quem era do curso semipresencial teve que ir para o online temporariamente e depois ia voltar, né? Só que os alunos não quiseram mais voltar, porque é muito parecido o conteúdo, né? A praticidade, o não ter que se deslocar. Aí isso varia de curso para curso. Tem curso que permite mais isso, tem curso que não permite, tem curso que exige uma parte presencial. Mas as aulas são ao vivo, cara? As aulas são ao vivo. Tem aula ao vivo e aula gravada. Tem os dois modelos. Então a aula ao vivo ele interage com... Ele interage com o professor. Porque como é que acontece no semipresencial? Existe o professor que está dando aula lá da origem, seja Londrina, que é de onde a Unopar seja de São Paulo, que eles têm centro em São Paulo também, então o cara está dando a aula lá. E em sala de aula tem um tutor que é nosso. Tutor especialista naquele assunto. Então tem um momento da aula que o tutor vai facilitando com os alunos e tem um segundo momento que é só com o tutor, que é uma parte mais prática, de exercícios, de mão na massa. Então funciona dessa forma. Pô, aí quando vai para o online, aí o cara assiste de casa, seja gravado, seja ao vivo. E esses 800 alunos são 800 alunos daqui. Daqui. Até porque tinha essa demanda do semipresencial, ele tinha que se deslocar, né? Mas a nossa área aqui, o que muda é que às vezes a gente pega uma pessoa de um raio mais distante. Mas por que não é tão distante? Porque ele tem que vir fazer prova. Então, se o cara mora numa cidade a 200 quilômetros, não é tão confortável. Ele vai pegar um polo mais próximo, né? Porque frequentemente ele vem fazer prova. A Unopar, vocês não são o único aqui no Ceará? Não, nós somos o primeiro. Na verdade, tinha um polo antes da gente. E aí esse polo foi descontinuado, descredenciado, não sei o motivo, eles nos procuraram. Então, quando eles nos procuraram em 2013, ainda estava eu e o Marcelo na escola, que nós absorvemos a atividade, só tinha a gente. A gente viveu o boom do ensino superior, que foi exatamente nessa época, até 2015, 2016, que realmente surgiram muitas instituições, o número de alunos cresceu muito, né? E foi quando a gente recebeu o polo com 180 alunos, em 2013. E assim, não estava tudo redondinho, né? Até porque se tivesse, o polo teria continuado o anterior. Então nós recebemos um polo com alguns problemas administrativos, com quantidade menor de aluno, fomos entender o negócio, então passamos um ano ali entendendo como é que funcionava, né? Porque apesar de ser educação, não é o mesmo negócio, é outra atividade, é outro público, que não conversa necessariamente com o público da escola, que tem outra demanda. Então a gente foi entendendo, montando a equipe, encontrando tutores bons, né? E, poxa, agora a gente entendeu como é que funciona. Mas sempre teve muito suporte, né? Da matriz. E aí, em 3 anos, a gente estava com 800 alunos. E a gente chegou nessa média e aí a gente manteve, porque o boom do ensino superior acabou, né? Foi quando acabou o FIES, ProUni, essas questões de governo federal, enfim, também de mercado. Aí chegou uma hora que deu uma saturada. E aí os preços começaram a cair muito, a gente viveu um pouquinho disso no mercado, e aí a gente foi segurando.
né? Então a gente sempre manteve ali uma variação de 700, 800, 800 e pouquinho, cai de um semestre para outro. E o ciclo do ensino superior é diferente do ensino básico, né? O ciclo do ensino superior é semestral, o ensino básico é anual. Aí tudo isso a gente vai aprendendo com o processo. Tem diferença. Mas mantém ainda a atividade hoje. Hoje a gente deve ter cerca de 80 alunos no semipresencial, de acordo com os cursos que a gente oferece, o restante tudo online. E tem os alunos de pós-graduação também. Tem muito curso de pós-graduação, aí todas as pós-graduações são 100% online. O que já é mais comum e mais aceito no mercado. Graduação é mais complicado, né? Porque as pessoas ainda querem ter o contato ainda. Cara, menos, viu? Menos. Por causa da pandemia A pandemia mudou. acelerou muito esse processo. Eu acho saudável ainda você ter o contato, você ter a sua turma, você fazer o networking, mas tem que ver o que é que você está abrindo mão disso, né? Às vezes tem o perfil do aluno da Unopar, por exemplo, né? Assim como existem outros cursos, às vezes é um cara que já está ali maduro na sua vida profissional, mas não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, ou de terminar a faculdade, ou mudou o curso, a área de atuação. Então, o ser 100% online é o que propicia ele estudar, porque ele já tem a família dele, já tem um filho pequeno em casa, né? Chega cansado do trabalho. Não é o aluno da Unopar, assim como de outras marcas, né, que oferecem serviço, não é o aluno que saiu da terceira série. O aluno que sai da terceira série ainda busca uma faculdade no formato mais tradicional, porque ele tem presencial. tempo. Ele tem tempo, é a primeira formação dele. Né? O aluno da Unopar já passou por isso, de alguma forma, e muitas vezes não conseguiu concluir o curso, ou não teve a oportunidade de passar isso. Cara, a única forma que eu consigo é essa. Então, assim, é um modelo que foi muito questionado no início, mas hoje já se estabeleceu, e é um modelo que eu diria que, no mínimo, é inclusivo. Né? Porque é toda uma regulamentação, tudo aprovado pelo MEC, então vai muito do perfil mesmo. E é um modelo mais barato, é um modelo que fez com que muita gente que nunca nem pensou em fazer uma faculdade tradicional, presencial, que é operacionalmente mais cara, com uma faculdade à distância, disse, opa, agora é minha vez. Né? E realmente muita gente entrou nesse barco. Bacana. Cara, falar nisso, como é que foi? Perguntei, obviamente, para todos aqui, né? Que vieram, como é que foi a pandemia lá no colégio? Vocês já estavam alguma coisa online ou tiveram que rapidamente se adaptar? Como é que foi? Conte aí. E os perrengues. Não, e detalhe, esses perrengues tu tava só, né? O Marcelo já tinha capado o gato, Marcelo. Tava só. Eventualmente, em alguma situação, a gente conversa. O Marcelo vai muito na escola. Troca ideia, né? Muito, muito mesmo. Às vezes tá de bobeira, passa uma manhã, sabe, tá tranquilo, aí a gente passa lá, a gente fica conversando. Às vezes eu tenho um assunto mais sério, a gente aproveita ali para conversar, ele traz uma coisa do Fortaleza. Então a gente tem um contato, não é uma rotina estabelecida, mas a gente tem um contato muito próximo ainda. Dentro do que os horários permitem, né? Claro, porque viaja muito, né, para jogos. Então, numa situação mais extrema, a gente troca ideia. É importante deixar claro, o Marcelo é sócio da escola, nós fizemos todo o processo de sucessão formal, familiar, nós fizemos um processo de governança familiar com a Aleteia, que eu acredito que você conhece. Ele fez um trabalho muito legal com a gente, recente, pode falar um pouquinho sobre isso também, abertamente, acho que é um bom exemplo, né? Não só para o mercado educacional, mas para as empresas que vão passar por algum momento por esse processo. E a gente fez tudo em vida, né? Com meu pai, com minha mãe bem, participando ativamente do processo, com saúde, com o nosso irmão mais velho que não atua no negócio, que nunca atuou, né? Mas é filho e às vezes tem uma expectativa, é herdeiro. E herdeiro do quê? De qual percentual? Como é que funciona? Aí já tem o neto que já atua, tem algum direito? Não tem? Então, tudo isso a gente conversou de forma muito aberta. Amigável. Não é um processo simples, tem as discussões. Claro. Né? Se fosse atender o anseio de todo mundo, ia dar 200%. Não existe 200%, só existe 100%. Então, todo mundo tem que abrir mão de um pouquinho. Mas foi um processo que nos ensinou muito. Como é que foi? O que tu pode compartilhar aí? Aí eu começo por aí ou eu começo pela pandemia? Vai por aí logo. Porque eu acho que isso aí vai ter a ver também, não vai? Não, na verdade a pandemia foi antes. A pandemia foi antes, a gente fez esse processo. Fez agora só. Isso, fez agora. Então conta a pandemia. No decorrer da pandemia, mas já naquela fase da pandemia que já as coisas já tinham voltado a funcionar. Né? Então, pandemia, cara, foi um grande desafio, né, pra gente, assim como foi para qualquer escola ou qualquer outro negócio. A escola, ela tem algumas particularidades
não Darwin necessariamente, mas a atividade de escola, que no cenário de pandemia, algumas coisas são positivas, outras são negativas, naturalmente, né? O negativo é não ter o aluno na escola. A escola sem o aluno não faz sentido. O ambiente escolar talvez seja uma das coisas que todos nós mais lembramos com carinho, independente da escola que você estudou, né? São os amigos, as paqueras, os aprendizados, o interclasse, o horário do intervalo. Então, isso faz com que a escola tenha muito valor na formação do ser humano, além da parte da formação, né, técnica, de conhecimento, enfim, que hoje a escola é muito mais do que isso, né? Mas talvez ainda a sua principal finalidade seja a formação através do conhecimento. Então, perder isso é muito duro, assim, para quem está todo dia na escola, para quem é professor, para quem é da parte administrativa. Foi uma pancada muito forte para as famílias, Um movimento, né, que tem toda uma estrutura. Cara, se você for parar para pensar aqui, né, pega aqui o nosso raio da aldeota, que é que a gente já tem, muita gente mora com casal, 2 filhos, em um apartamento de 70, 80, 90 metros quadrados, cara. Esse apartamento ele não foi projetado para passar 4 pessoas dentro de casa o dia todo. Ele é projetado para você guardar suas coisas, ter um momento ali de convivência e dormir. Ele é para isso. Tu imagina passar um ano com 2 crianças dentro de casa, uma de 7, uma de 3, uma de 8 e uma de... Entendeu? Então foi um desafio absurdo também para as famílias. Batendo no corredor. Nenhuma não, né? Mas a maioria das famílias não tem 3, 4 computadores em casa, muitas vezes só tem um. Então, quem vai assistir a aula? E o pai vai trabalhar de onde? Né? Celular. Você deve ter passado por esses dilemas com seus filhos de alguma forma, enfim. Então, tem todo esse desafio. E como negócio, cara, tem um lado positivo, porque a atividade educacional ela é uma atividade estável, ela é uma atividade obrigatória. Então, o pai não tem o direito de desmatricular o filho, né? Mas a gente sabe que na pandemia nem tudo é levado ao pé da letra. Até porque infantil, cara... Mas isso é a partir do infantil 4. Né? A questão da legislação, ela atende a partir do ensino regular, que é o infantil 4, a partir de 4 anos. Até 3 anos não é obrigatório, é opcional. Né? Então, por exemplo, creche ou escolas que têm só os segmentos iniciais, essas sofreram mais. Porque a legislação realmente é contrária. Para você ter ideia, na educação infantil no DARF, a gente tem a partir de 1 ano. Nesse ano de 2020, a gente fez um ano de matrícula muito bom, perto desse número que a gente tem hoje. Ou seja, a gente começou o ano bem, que teve aula lá em janeiro, teve aula em fevereiro e março que parou. E a gente tinha implantado o infantil 1. Tinha sido um sucesso, cara. Foram só todos os alunos embora, né? Então, a nossa educação infantil, a gente perdeu 75% dos alunos. Né, no decorrer de 2020. Infantil todo aqui é infantil de 1 a 5 anos. Saiu, inclusive, aluno de 4 a 5 anos. Ah, mas a legislação não permite. Eu vou fazer o quê com esse pai? Eu vou dizer que às vezes o pai ficou desempregado, cara. Exatamente. Então, tem que denunciar. Que é isso? A gente está numa situação totalmente atípica, né? Então, o máximo que a gente tem que fazer é entender, ver o que é que a gente pode flexibilizar. Né? Então, nós fomos muito flexíveis com as famílias, muito transparentes. A gente criou uma operação, porque toda escola fez isso dentro da sua realidade, né? E aí a gente foi sentindo, cara, sabe? Você já tinha alguma coisa online? Não tinha nada online, mas eu tinha ferramentas. Eu já tinha ferramentas que a gente já utilizava e já conhecia, sem ser nesse contexto totalmente online. Então a gente não saiu do zero, mas a gente também não tinha o hábito. Né? Não foi, o que é eu não sair do zero? Ah, meu Deus, eu vou ter que ir atrás de uma ferramenta, cadastrar todo mundo, treinar todo mundo, mostrar o que é que... Não, isso aqui a gente já tinha. Só que o pessoal não usava. Usava como um recurso adicional, outro professor que tem ali mais habilidade. A gente não tinha demanda de aula online, né? Mas a gente já tinha as ferramentas do Google, que a gente já tinha. Todos os nossos alunos, colaboradores, todos têm e-mail, né, formal da escola. A gente já utilizava ali alguns recursos de agenda. Então, a gente não saiu do zero, mas, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? E aí houve uma discussão muito forte na época. O período da pandemia foi um período importante para mim, no sentido de me aproximar muito do mercado educacional, porque quem fazia esse papel era o Marcelo, né, de Cinep. Então, sabia o que acontecia, mas não era eu que... As pessoas não me conheciam. Né? E aí, nessa hora, todo mundo se juntou, cara. Não tinha pequeno, não tinha grande.
Era Qual todo foi o mundo no mesmo papel do problema. Zé Rocha nisso aí? Cara, o Zé Rocha foi muito importante. O Zé Rocha, ele é muito Ele atuante, né, na categoria. Pai, todo mundo passou aqui e falou dele. Na reunião que eu estava com a professora Fátima, há 15 Sim. dias atrás, ele estava lá também. Então, ele é muito atuante, Gente é um boa cara demais. acessível, né? Trocamos algumas informações, seja no âmbito institucional, né, via Cinep, seja no âmbito operacional, pedagógico também. Então, é um cara que a gente aprende, conversa muito, né? Assim como outros. Tem vários outros também que foram importantes nesse processo. E aí foi uma fase importante para que eu pudesse entrar de fato nesse mercado. E eu percebo que o nosso mercado se aproximou muito nesse Ficou período, bem né? próximo mesmo, Porque né? as demandas eram parecidas, né? De treinamento, de capacitação, de ferramentas, de questão contratual. Pô, o que é que a gente vai fazer com os funcionários? Como é que vocês estão pensando aí e tal? Aí cada escola tem a sua forma de tomar decisão. Mas até chegar à tomada de decisão, você precisa de informação, né? E aí a gente tinha que se ajudar de forma rápida. E aí, efetivamente, o que a gente fez foi, primeiro, reunir a equipe, né, online, mas se reunir de forma sistemática, orientar as lideranças de cada coordenação, está muito alinhado para que não tivesse ruído na comunicação, né? Prezamos muito pelo bem-estar das pessoas. Como é que você está? Você tem ambiente para trabalhar em casa? Você precisa de uma máquina? Os professores, exatamente. Como é que No tá? começo, né, nem era permitido. Essa foi uma briga do Cinep. A gente tem que liberar o ambiente da escola para quem não tem ambiente em casa, né? Porque, mas não vai ser aglomeração, cada um fica numa sala. Aí fizemos isso, né? Até a coisa estabelecer, né? Então a gente foi muito cuidadoso com esse processo de ouvir os professores, de entender como é que era o ambiente de casa, de capacitar aquele que tinha mais dificuldade com a parte de tecnologia, tentar dar um suporte maior. Aí fizemos um processo de assistir aula de todos os professores. Então dividimos a equipe. Cara, vamos lá, vamos dar a tua aula aí. Eu sei que tu sabe do conteúdo, mas como é que tu tá se sentindo aqui na telinha? Né? Como é que tá o tom de voz? Como é que tá teu aparelho? Aí ajeitamos um monte de gap. Claro que a nossa estrutura não era profissional, certamente não é essa qualidade que a gente está tendo aqui, né? Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu transmitir a aula. Essa né? qualidade aqui ainda é meia boca, mas dá pro gasto. Mas a gente foi adaptando, né, nos computadores, chegamos a fazer algumas estruturas melhores. Aí vai muito da necessidade de cada segmento também, pô, né? Educação infantil é muito desafiador. As professoras tinham que fazer milagre, né? Às vezes a gente achava horário individual com cada família, aí vai customizado. Você pensa num plano geral e à medida que isso vai acontecendo, você vai ajustando. Adaptando. E nisso, até pelo porte da escola, né, que não é tão grande como as grandes redes que tem aqui, a gente consegue ir ajustando mais rápido. E aí, cara, pandemia é um dia de cada vez, né? Agora, o ruim também, cara, é ter demorado a voltar, né, bicho? O Brasil demorou. Isso foi ruim. Isso foi ruim. Porra. Porque, principalmente por conta da expectativa, né? Gera expectativa nos alunos, o modelo online, como ele não é um modelo que a gente é especialista, que foi criado de um dia para o outro, ele é cansativo, né? Então, E o pra ser o demorar a tempo todo também é voltar, ruim, né? o demorar a voltar foi ruim. Mas aí é aquela coisa que você tem que ir gerenciando. Que bom que já passou, né? Mas eu acho que o grande trunfo, assim, né? A gente tem muitos aprendizados nesse período, né? De gerenciamento de crise, de gerenciamento de expectativa, de relacionamento com pais. Muitos processos que a gente implantou especificamente no momento da pandemia, a gente adaptou para o dia a dia normal, por exemplo, processos de negociação, de critérios, né? Porque por mais que eu saiba que as famílias estavam precisando, eu também não podia dar desconto de forma deliberada para todo mundo. Então a gente foi criando critérios, melhoramos o processo interno nosso. Esse é um exemplo. A própria tecnologia ficou, sabe, então vocês utilizam hoje, é um recurso adicional. Por exemplo, reunião de professores. Reunião de professores não se concebia fazer sem ser presencial. Hoje, ela é muito mais bem sucedida online em alguns segmentos. Entendeu? Então, algumas coisas ficaram. Reunião com os pais, a gente ainda tem alguns temas, algumas abordagens que a gente percebe que online funciona melhor, embora o pai também goste de ir para a escola, e depende de cada segmento também. Então, ficaram muitas coisas, né? Mas eu acho que o maior trunfo, assim, especificamente trazendo para o Darwin, foi que a gente se aproximou mais do nosso time. Não só das lideranças, mas das lideranças com seus liderados em cada segmento. E, de uma forma geral, os colaboradores
confiaram muito na condução da escola. A gente passou muita segurança, a gente não demitiu ninguém diretamente por conta da pandemia. Está sendo um corte, está aqui a educação infantil, vai sair nenhuma pessoa, por exemplo, não foi demitida nenhuma pessoa de manutenção. O que é que essa pessoa fazia na pandemia? Né? Mas a gente sabia que ia voltar. Né? Coincidentemente, esse assunto pandemia ele já está um pouquinho mais superado, né? Assim, mas semana passada em São Paulo eu encontrei um colega que não é da educação, de outro mercado, e a gente chegou nessa pauta, né? E eu dei exatamente esse exemplo para ele, porque eu acho que isso foi com que fez com que as pessoas dissessem, cara, tô com o Darwin, né? Tô com o Sávio, tô com o meu coordenador, cada um tem as suas referências, mas tô com o Darwin. E aí a gente vai, ou seja, em nenhum momento eu achei que a escola ia fechar. Nenhum. E nós vai segurar essas pontas aqui. Até onde tiver que ir, a gente vai. Mas ficou com medo? Cara, medo você fica. Eu acho que o medo é um mecanismo de segurança, né? Também. Você não pode fazer o medo te parar. Mas a partir do medo, você fica mais atento. Aí você vai buscando saída, né? E pandemia, cara, não foi só 2020. 2020 foi isso que eu te contei. Foi a questão mais operacional. O medo de morrer, o medo de se expor. Teve muita gente com muito medo, né? E a gente tem que saber respeitar e acolher isso. E aí a gente vai gerenciando. Aí na hora de voltar, tinha funcionário que estava com medo de voltar, a gente intermediava, via se tinha outra saída até a pessoa se sentir segura. Mas teve 2021. A conta de 2020 chegou em 2021. 2021 foi um ano... 2020 operacionalmente foi muito difícil, muito desgastante mentalmente. Eu lembro assim, no detalhe, eu trabalhando online, fora de casa, porque eu fui... Graças a Deus que a gente tem estrutura, tem acesso, mas eu fui para uma casa, um apartamento de praia da família da minha esposa para passar um fim de semana, passei 21 dias. Foi mesmo. Eu descobri da gravidez, nós descobrimos da gravidez do nosso primeiro filho no dia 20 de março, o lockdown foi 18. Então tem as coisas pessoais também, né? A gente foca muito no negócio, né? Mas tem as coisas, tem um contexto pessoal. E minha esposa grávida, como é que vai ser? Você está grávida nesse período, que ninguém sabia de nada. E as consultas? Né? E as consultas, e o plano, que bom que ela é pediatra, então acho que diminui, ela não pode ser a pediatra dela, né? Do nosso filho, mas já tem um passinho aí a mais em relação ao conhecimento. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo para eles. O nome dela, como é? Marcela. Marcela, e os teus filhos? É o Eduardo e a Carolina. Carolina tem 5 meses e o Eduardo 2 anos e 4 meses. 2 anos e 5 meses. São 2 anos e 1 mês de diferença um para o outro. A Carolina vai fazer 5 meses agora. E aí a Marcela me ajudou muito também nesse processo, muito mesmo, né? Porque era quem estava comigo ali no dia a dia. Tinha uma hora que ela acho que ela estava entendendo mais do colégio do que eu. Né? Então ela ouvia todas as reuniões, a gente morava num apartamento pequeno, na época era só nós dois. Então ela participava, querendo ou não, né? Ela ouvia. Aí quando as coisas iam se repetindo... Estava na cozinha ouvindo a reunião. Eu já estava assim, sabe, eu acho que esse assunto assim, eu acho que isso. Aí eu já terminava, o que é que você acha? Você acha que eu exagerei isso aqui? Isso aqui eu poderia ter agido dessa forma? A gente ia conversando e assim, a nossa relação se fortaleceu e se aproximou ainda mais. Que bom, né, cara? Que bom. Mas pandemia foi isso. E aí, 2021 foi um ano difícil financeiramente, né? Porque a conta chegou, muita gente ainda não voltou, muita gente perdeu o emprego, mas você já sabia que estava naquele cenário. 2020 eu não planejei o ano para aquilo ali. Então você tinha que se adaptar, cortar custos de outros cantos, já que a gente não demitiu por conta disso. Deixar projetos para depois, tirar dinheiro que estava guardado para uma coisa para outra coisa, né? E 2021 não, já tinha que planejar dessa forma. E 2022, cara, voltou ao normal. 2022 voltou ao normal. E 2023 a gente está fazendo o melhor ano da nossa história. Bacana, que bom. E só mandar um abraço aqui, o Vasco tá assistindo aqui. Aí legal. Mandou uma mensagem aqui. Um abraço. Tu foi aluno lá dele, não? Tu fez cursinho, não? Tu foi direto? Não. Tu foi terceiro ano direto? Eu já era aluno do Darwin e eu não lembro exatamente o ano da transação, da mudança dele, mas eu era aluno ainda provavelmente do ensino médio. Então só conheço a história dele. Não, ele fechou em 2007. Mas, que foi o meu ano do terceiro ano. Mas minha esposa foi aluna dele. Ah, foi? Foi. Ah, legal. Bacana. Depois ela tem que assistir o episódio dele lá. Legal. Ei, e fala aí um pouquinho aí sobre essa questão da sucessão que tu ia falar aí.
Cara, a Como é que foi que sucessão, vocês chegaram nesse assunto? Porque isso é um papo bom, independente do setor, né? sem dúvida, Mas como você está na educação e a gente já falou aqui, e até tu falar também o nome do teu sobrinho que está trabalhando lá. é difícil, né? É Mardônio. Na minha família tem o Mardônio pai, Que nem que lá é em o casa, eu sei fundador. criatividade, né? É o Mardônio Filho, que é o nosso irmão mais velho, que é o que não atua na escola. E E o o Mardônio Mardônio Neto, Neto. que é filho do Mardônio Filho, que atua na escola. Certo. Cuida do marketing, é? Do marketing comercial. Legal. Show. É a área de formação dele, é uma área que ele se identifica muito e faz melhor isso do que eu e que o Marcelo fazia. Que massa, que bom. E aí, como é que foi o papo de vocês aí para fazer a sucessão, tocar? Cara, o processo de sucessão, de certa forma, ele está ligado a esse movimento, né, do Marcelo sucedeu meu pai. Nessa época, o Marcelo aprimorou muita coisa de gestão na escola, implantou, coisa que não tinha. Mas as nossas contas pessoais ainda era meio misturada com a da escola, com a da empresa. Isso é muito normal, né? E aí, quando eu entrei nesse modelo. E como eu comecei a cuidar do financeiro, eu me incomodava um pouquinho com isso, porque eu perdia, não só porque não é o mais adequado, né, o que a gente vê na faculdade, Sim. como eu perdi a autonomia com isso, porque eu não era o principal tomador de decisão, Uhum. né? E aí eu comecei a implantar alguns controles, sistema, informação, para chegar para o Marcelo, na época, para quem eu me reportava, dizer, cara, a gente precisa ir melhorando isso aqui. Então, por exemplo, eu tive um salário primeiro que o Marcelo. Porque eu disse, não, cara, eu quero meu salário. Tu vai ter que definir aí meu salário. Mas ele não ganhava salário na época, né? Pagava as contas E pagava as caixa contas e lá. tal. Então, a gente sempre teve uma relação de confiança muito grande, não só eu e o Marcelo, mas dentro da família. Nunca houve um momento de assim, cara, o que é que tu tá fazendo com esse dinheiro aqui? Onde é que estava esse dinheiro? Qual foi o resultado? Nunca teve. Então, isso já é um fator muito relevante, porque gera segurança, gera confiança, Sem dúvida. né? E aí, aos poucos, a gente foi implementando isso. Aí depois o Marcelo passou a ter um salário, né? Aí depois o Mardônio entrou na escola, o Mardônio Neto. Aí entrou estagiando, passou um tempo, saiu, foi para o mercado, trabalhou em outras empresas, voltou depois. E aí, à Legal. medida que o negócio vai crescendo, as pessoas vão criando suas projeções, suas expectativas, né? Meu pai mesmo sempre deu muita autonomia para a gente, mas queria saber como é que ainda tem uma participação efetiva, não tem? Ele sempre teve o que a gente chama de prolabore, né? A gente tinha um valor fixo mensal, sempre teve, é uma forma de reconhecimento ao que ele fez, ao que ele deixou, né? Mas qual o critério para atualização desse valor? É o que deu na cabeça do Sávio? É o que deu na cabeça do Marcelo? Então você tem hora que você tem que começar a tomar uma decisão. Ah, plano de saúde, tem para a família? Não tem? Vai fazer uma viagem, uma questão de saúde pessoal, cobre, não cobre? É justo ou não é? Então o justo é muito relativo para quem está ali tomando a decisão, para quem produz, porque está fora, né? Para a mãe que quer resolver o problema de todo mundo, mãe é mãe, né? Então a gente tem que começar a criar parâmetros. E à medida que o tempo vai passando, a gente foi sentindo mais necessidade disso. Ah, comprou um imóvel, esse imóvel é familiar, é de uma pessoa, não é, né? Então, acho que todas as empresas familiares passam por alguns ou todos esses dilemas em algum momento. E as que não passam por isso deixam um bucho depois que morrem. Exatamente, exatamente. As que não passam, cara, eu nem vejo como não passar por isso, mas pode passar quando tem um tomador de decisão só, às vezes o pai, o patriarca, o fundador, e ele carrega tudo nas costas, que é muito peso, né? E esses problemas vão acontecendo e ele toma a decisão. Estou criando aqui uma hipótese, não foi o nosso caso. E quando ele sai da empresa ou falece, que isso vai acontecer um dia, né? Todos os problemas já estão lá. Aí eles vão aflorar. E aí, cara, para resolver tudo isso aí deve ser muito difícil. Cara, e eu vou te dizer que a maioria dos casos são esses aí, viu, bicho? É o cara que não quer passar, tem medo de ser substituído, porque não é todo mundo que tiver a sorte que nem ter o pai de vocês, não, cara. E o cara aí passando em vida, confiando, e jovem, né? Porque vocês não tinham experiência nenhuma, cara, quando ele passou. Zero experiência de mercado. Vocês não tiveram nenhuma experiência fora. Não fizeram nenhum estágio. Nada fora, cara. Entraram direto lá. Então, assim, confiança e um desprendimento. Desprendimento, muito grande. exatamente. A palavra certa, desprendimento.
Não o tinha, mérito dele. ele não tinha esse apego à vaidade, né, de ser o dono, de ser Isso. tudo, entendeu? E, obviamente, gestão, né, se você for ver a gestão corporativa das empresas, quem tem participação acionária não ganha prolabore, né? Teoricamente, é uma participação no resultado, né? Que você pode distribuir dos Isso. dividendos. O prolabore é para quem É, é operacional. trimestral ou mensal, aí a divisão que a empresa pode definir, mas é uma participação de resultado, né? Que aí você pode atribuir um valor fixo, um percentual fixo, né? Isso é digamos, é o normal, né? O comum, né? Mas as empresas, claro, que adaptam a cada um a sua realidade. Como é que vocês foram caminhando nisso daí? Eu acho assim, a gente citou aqui o contexto, né? De onde é que surge o contexto da sucessão. Porque tu tem um irmão que não trabalha, Isso. mas ele é sócio e herdeiro do mesmo jeito que você e o Marcelo, digamos. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Exatamente igual ao meu Ele Marcelo, é porque ele herdeiro, filho como exatamente. nós somos. Ele é herdeiro. Então, assim, mas ele é um herdeiro que não tem direito a prolabore, por exemplo. Isso, porque ele não está na Ele não operação. ele não trabalha. A questão do ser sócio aí já é relativo. Que Sim. nós chegamos a uma composição que ele se tornou sócio. Mas é Certo. relativo. A gente pode entender que é sócio ou não. Depende da trajetória da escola, do que o fundador pensa, de como foi se desenvolvendo. É porque, digamos assim, pela lei, né? Uhum. Pela lei, 50% é dos filhos, 50% do cônjuge, né? Então, 50% dos filhos, vocês têm um terço cada um, Isso. né? Um terço cada um. Os 50% que ele pode, como a tua mãe é viva também, que ele pode, se quiser, doar, né? E aí, se ele pode doar, pode fazer o acordo de, não, os meninos trabalham, você não trabalha, eu vou doar mais para os meninos, né? E fazer esse acordo combinado, né? Isso. Aí realmente tem que ter entendimento. Pô, eu não estou dentro do negócio, por que que eu vou ter a minha Mas aí participação? a interpretação é de cada um, De cada né? um, Nunca vai exato, haver uma conta exata para isso. É. Mas quando eu digo que isso é relativo, não sou sob a ótica da lei, e aí vai muito do modelo de como cada empresa se desenvolveu. E a gente nós conversamos sobre isso, nós começamos a conversar sobre isso em 2021, certo? A escola já tinha 21 anos. E o fundador saiu em 2006, certo? Ou seja, você tinha 15 anos pós-fundador. E isso tem algum valor, Tem, claro. né? Mas qual o valor? É, Então, sem realmente. querer entrar no mérito da questão, uma condução que para a gente fez muito sentido, mas tem uns passos antes disso. Vamos voltar para aquela parte do contexto, né? Familiar. Uhum. Acho que a primeira coisa é você sentir a necessidade de passar pelo processo. Eu acho que muitas empresas, ou quase todas, sentem essa necessidade. Porque vai ter que tomar uma ou várias decisões que implicam ali em todo mundo. E o outro passo é dizer, cara, eu quero passar por esse processo. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que lidar com opiniões diferentes, eu vou ter que abrir mão um pouquinho, mas querer resolver. E eu acho que a gente conseguiu conduzir o processo para isso. Né? De conversar com meu pai, conversar com minha mãe, conversar com o Mardônio, conversar com o Marcelo. O Mardônio Neto, que já é terceira geração e legalmente nem teria, né, direito, participou direto do processo, porque ele já trabalhava na escola, então a percepção, a expectativa, a opinião dele era importante para a gente, né? E aí a gente decidiu se submeter ao processo, né? E aí quando a gente chegou no processo, aí vai de metodologia, vai de quem está conduzindo, foi utilizada uma metodologia que para a gente fez muito sentido, que é o quê? Origem e desenvolvimento. A origem ela é inquestionável, foi lá o nosso pai, o professor Mardônio. O quanto isso vale? Aí a gente sentou e decidiu, rapaz, até aqui o que a gente tinha na época, o que foi feito de patrimônio vale tanto, né? E o desenvolvimento vale o outro tanto. Né? E quem foi que fez o desenvolvimento? Foi o Sávio e o Marcelo, né? E o Sávio e o Marcelo tem alguma divergência? Conversando aqui, o que a gente acha é isso. E aí você começa a moldar um formato, né? Claro que para chegar nessa composição não foi nesse esqueminha rápido aqui, mas foi tudo muito respeitoso. Foi tudo muito respeitoso, tudo muito transparente. Quando havia a discordância, vamos parar por aqui hoje. Respira todo mundo, volta outro dia, né? Vai muito da habilidade de quem está conduzindo também. Agora, o que eu vejo aí, minha visão de fora, né? Conhecendo vocês dois, né?
quem vai assumir, quem vai ficar no colégio é você e o seu sobrinho, praticamente. É porque o Marcelo, carreira dele aí, meu irmão. Cara, é difícil dizer isso, mas quando a gente olha para o contexto atual, a tendência é essa, né? O Marcelo conseguiu construir uma carreira, um nome, uma perspectiva muito grande. Marcelo vai ser presidente da CBF, macho. Quem sabe, hein? Seria ótimo. Acho que o Brasil ganharia com isso. Total. E o Fortaleza. Fortaleza, não sei. Ei, falar nisso aqui, o Vasco perguntando aqui, sabe? Todos da gestão torcem pelo Leão, ele é carniça, viu? Ele é torcedor do Ceará. Tomara. O Marcelo, eu falo a verdade, certo? Então, se o Marcelo estiver ouvindo, ele vai ter que concordar. Ninguém torcia Fortaleza lá em casa. Só o Marcelo. É mesmo. Nenhuma pessoa torcia Fortaleza. Porque meu pai torcia Ferroviário. Ó, tô falando torcia, ó, tô dizendo até que a gente mudou. Minha mãe nunca foi ligada a futebol, né? Aí torcia Ferroviário, né? Eu herdei esse carinho pelo Ferroviário do meu pai. E o Mardônio nunca foi ligado muito a futebol. Então, quando ele escolheu um time, não era o Fortaleza. Não vou dizer qual foi, não. Né? Mas hoje todo mundo é Leão, todo mundo vai pro estádio, desde sempre. Na verdade, desde 2015. Né? Porque aí vai além do futebol, né? A gente torce pelo Marcelo, para quem tá junto com ele, e naturalmente pelo Fortaleza. Né? E é muito legal, já tinha dito aqui na nossa conversa que eu sou muito bairrista, é muito legal ver um time nosso, né? Com sucesso, com a gestão, com o nome que o Fortaleza tem levado aí Brasil afora. E sendo muito bem respeitado, né, cara, no Sul, né, pelos jornalistas que não são fáceis. Então, ó, o Marcelo conseguiu uma façanha muito difícil, porque é difícil fazer a pessoa mudar de time, né? Ele fez a família toda. Cara, mas Ferrinho é o time B de todo mundo. Ferrinho é o time B de todo mundo, mano. Todo mundo aqui do Ceará torce pelo Ferrinho. Ferrinho é amigo de todo mundo. O segundo time, né? Mas bacana. E aí, perspectivas agora de abrir outra sede, cara? Não pensa, não? Cara, eu vou perguntar que tem o Ari, tu lembra do episódio, né? Sim. O Ari queria franquear o Colégio Ari de Sá, né? Mas, falar nisso, é verdade que o Darwin foi comprado pelo Ari, pela Arco Educação. Na verdade, conta aí a história aí da Arco. A Arco é uma grande parceira educacional nossa. Brincadeira, viu, pessoal? Só para dar aquela mexida, né? Gerar o corte. O Darwin continua, na verdade, autônomo, né? Desde a criação do professor Mardônio, da passagem pela gestão do Marcelo, hoje da minha, com toda a equipe que a gente tem lá. A gente pensa em crescimento, sim, mas o nosso crescimento é muito orgânico. O mercado educacional, ele é um mercado estável, passa por suas dificuldades, mas é um mercado estável. Mas é um mercado também difícil de entrar e de crescer. Né? Principalmente quando você olha para Fortaleza, você tem muitas marcas muito bem estabelecidas, né? Algumas até centenárias, outras ali com 70, 80 anos, com várias sedes. Então, acho que todo passo tem que ser muito bem pensado. E o nosso foco ele sempre foi muito voltado para uma excelência no que a gente faz hoje, onde a gente está. Acho que a gente está num nível muito bom hoje, de entrega pedagógica, de estrutura, de pessoas, né? De gestão, para dar condição e base a tudo isso. E aí vai chegar uma hora que a gente vai dizer, cara, ó uma oportunidade aqui, né? E aí a gente está começando a olhar, né? Não nada muito comprometido, né? Nada com prazo definido, mas com olhar para oportunidades. Eu acho mas que aqui ou em outros locais? A princípio aqui, porque o mercado educacional ele é muito regionalizado também. Sim. Então, se você achar, vou dar um exemplo aqui, né, que o trabalho da forma que eu faço aqui vai ser bem sucedido em Juazeiro do Norte, não necessariamente, é outro mercado. Vai ser bem sucedido em Natal, já muda muito. O Master está conseguindo isso, mas não é fácil, não. Né? O professor Nazareno até passou por aqui, né? Não, Nazareno ainda não, Matheus. Matheus, e eles têm uma operação lá, um pessoal que a gente tem uma relação maravilhosa. E a relação com a Arco, cara, é uma relação que começou com muitos nãos, né? Com o SAS, né? Na verdade, o trabalho do Ari
do Ari Neto, né, com material didático, começou com Aprender, o nome do material didático era Aprender, eu não lembro se ele citou aqui na conversa, né, que ficava ali na Catama Média, onde eles hoje estão construindo um prédio do Ari de Sá. E eles procuraram o Darwin chegou a utilizar o material do Aprender, o material mais voltado para ensino médio também, eu nem lembro se na época eles tinham as outras séries, né? E aí depois a gente não deu continuidade, passamos só um ano, eu era aluno ainda nessa época, eu só sei da história, né? E o SAS depois bateu na nossa porta muitas vezes, através do Raisson. Raisson é um cara que está com eles desde o começo, um cara espetacular, virou um amigo, né? E a gente deu muito não pro Raisson, desde o Marcelo até a mim. Não porque a gente não gostasse do material do SAS, né? Eu acho que eles sempre tiveram muita qualidade, são líderes de mercado, estão muito bem nacionalmente, mas a gente não tinha certeza se era o que a gente queria em termo não só pedagógico, né? Porque tem que ter um fit ali, tem que ter dar uma liga muito grande, e a gente nunca soube qual seria a aceitação do mercado. Né? Como a nossa escola era uma escola que vinha crescendo, o Darwin é um colégio de bairro. Não tem problema nenhum, mas o nosso bairro é o Aldeota. Tem um Ari de Sá aqui do lado. Né? Tem um Cristo, tem um Montares. Então, os nossos concorrentes são essas escolas. Como o mercado ia ler isso e entender a gente utilizando o material que foi criado, entre aspas, por um concorrente, né? Um concorrente local. Então, a gente sempre ficou com essa dúvida. Hoje, eu acho que essa é uma questão superada. Embora a gente não utilize o SAS, nós não utilizamos, mas eu acho que é uma questão superada, porque eu acho que para o mercado, o nome SAS significa Sistema Ari de Sá. Mas eu acho que hoje está muito claro que são duas coisas totalmente separadas, né, desvencilhadas. Tanto é que o SAS hoje é um material, era a empresa, hoje é um material didático que compõe a Arco Educação, que é um grupo espetacular, cara. Espetacular. Que vocês trabalham com várias... E que a gente trabalha com várias marcas. E como é que começou essa história? Nós, em 2018, com a saída do Marcelo, nós tínhamos um parceiro que chamava Pitágoras, que foi um parceiro maravilhoso. Nós entramos em 2010, fomos a primeira escola de Fortaleza, acho que do Ceará, a utilizar o Pitágoras. Era um material que se destacava no Brasil, que trouxe muita estrutura para a gente de capacitação. O que é importante, quem não é do sistema do mercado educacional entender, é que um sistema de ensino ele traz muito mais do que livro. Quando ele pega uma escola de médio ou pequeno porte, ele traz uma estrutura que muitas vezes aquela escola não consegue ter, de capacitação, de plataforma, de uma série de coisas, principalmente hoje. Né? E aí o Pitágoras era espetacular, nós passamos 10 anos com eles. Mas por conta desses movimentos de mercado, os últimos 2, 3 anos eles ficaram um pouco para trás. O mercado cresceu muito, evoluiu muito rápido, eles dentro de um grande grupo, um grupo comprou o outro e a marca Pitágoras foi deixada de lado. Tanto é que existia a escola Pitágoras em Belo Horizonte, foi vendida, né? Então a marca Pitágoras realmente perdeu muita força e a gente viveu isso na pele. Então os últimos 3 anos eles ficaram um pouco defasados, mas a gente já tinha um vínculo muito, muito forte e a gente demorou para perceber isso. A gente percebia na ponta, mas a gente sempre acreditava, não, vai melhorar, vamos ver, mais um ano. E mudar um material didático é uma mudança muito significativa. Não é uma coisa que eu posso estar mudando todo. Existe uma filosofia ali por trás, existe treinamento para professor, existe toda uma identificação que é feita. Né? Eu não posso, se o cara me der um material no outono, eu não posso sair mudando dessa forma. Tem que ter muito cuidado. Planejamento. E aí foi uma das minhas principais decisões depois que o Marcelo saiu. Por quê? Porque o meu vínculo com Pitágoras era menor, até afetivo mesmo. Não fui eu que tomei a decisão lá atrás, né? Não era eu que estava no dia a dia pedagógico, e para mim era muito claro que a gente precisava dar espaço. E aí a gente foi para o Positivo, que é um sistema também, tem 45 anos de mercado, é um sistema maravilhoso, que conversava com a nossa filosofia, e nós fomos para o Positivo. E aí, 1 ano e pouco depois que a gente estava com o Positivo, a Arco comprou o Positivo. E aí nós entramos para o grupo Arco, né? Eu até já falei isso numa palestra minha, para dentro do grupo Arco, nós entramos no grupo Arco à força. Né? Mas deu um bocado de não, ele disse, vai vir de outro jeito, né? E aí nós entramos no grupo, e aí eu pude ter a oportunidade de trabalhar com eles, já tinha uma referência muito boa do Positivo, e eu fiquei na dúvida, vai mudar muita coisa? Não vai? Eu vou ver agora como é que é. E, cara, eu continuei lidando com o mesmo Positivo, com as mesmas pessoas, passei por um processo de renovação contratual, aí fiquei, não, agora é a Arca, agora o contrato é assim. Não teve nada disso. Percebi melhorias na estrutura, né, de pessoas, de gestão.
Então aquilo ali tirou o meu receio de dizer, cara, não queria estar aqui. Na verdade, eu não tinha nenhum contraponto pessoal. Conheci pessoas da faculdade que trabalharam no SAS, depois foram para a Arco, cresceram dentro. Conheci pessoas que saíram do grupo e saíram falando bem. Então já tinha uma impressão empresarial muito boa. E como a minha formação é essa, eu consigo olhar para o mercado sem olhar só o livro, né? Para mim, esse bastidor ele fala muito. Então, quando eu vou fechar com um material didático, o cara pode me encantar de todo jeito. Eu quero ir na sede dele. Eu quero ver como é que são as pessoas lá, como é que é o ambiente, mas sabe o que é que tem a ver? Para mim faz diferença. Que a gente vê se é um ambiente saudável, se as pessoas gostam, se é bem cuidado, se tem uma perspectiva de crescimento ou se está ali meio estagnado. Tudo isso você percebe numa visita técnica. Não foi à toa que a gente foi lá na Mercedes, né? Lá na Alemanha, como já fomos em várias outras. Então, isso faz diferença. E aí nós entramos no grupo através do Positivo. O mercado educacional é um mercado que tem evoluído de forma muito dinâmica. Essa questão de que a evolução não evoluiu, a educação não evoluiu, ficou para trás. Né? A educação saiu muito daquele modelo formalzinho, só dos conteúdos. Né? Já devem ter falado isso por aqui nos episódios anteriores. E tem muitas outras soluções, né? Soluções voltadas para o bilíngue, não é mais aquele inglês convencional, e o curso de inglês no contraturno, né? Agora a escola já absorveu essa demanda. Existe muita demanda socioemocional que sempre existiu e agora está sendo visto com mais clareza e de forma mais sistematizada dentro do currículo. Nós temos isso no Darwin, né? Tem a questão da robótica ou do maker, que é o mão na massa, que nós também temos no Darwin. E aí a gente acabou adquirindo todos os produtos da Arco. Né? Nós temos o inglês com o PS, que é um parceiro maravilhoso. Tínhamos olhado há alguns anos atrás, não tínhamos gostado, depois vimos a evolução. Temos o socioemocional com Pleno, que é um produto da Arco. Aí o Raisson ganhou sim, né? Porque ele estava representando o Pleno na época, né? E fechamos por último com a Nave, que é um produto pedagógico voltado para a educação mão na massa, o maker, que é muito legal, né? Mas vale ressaltar, para todos esses contratos, eu olhei para o mercado todo. A gente leva o profissional do segmento, leva o professor, leva o coordenador, aí roda, no fim das contas a gente escolheu esses três, né? É claro que quanto mais vínculo você vai tendo com o grupo, mais confiança você vai sentindo. Então isso ajudou para definir o quarto produto, foi muito mais fácil do que para decidir o segundo, por exemplo. O primeiro eu não tive poder de escolha, né? Porque foi comprado. E isso foi criando uma relação e uma coisa que eu digo assim com muita clareza, né? Que nós somos uma escola referência em cada uma dessas frentes. Referência Brasil. E isso não é o SAF que está dizendo, são eles que dizem. Né? Tanto é que eu já fui convidado algumas vezes por cada uma dessas frentes para palestrar, para levar o nosso case. Nós recebemos mais de 40 escolas para ver o nosso processo socioemocional aqui no Darwin, 40 escolas do Brasil que vêm a Fortaleza e vão lá na nossa escola conversar com a gente, conversar com o nosso coordenador, conhecer o nosso espaço, que é um espaço diferenciado, é um projeto que nós criamos, nós dissemos assim, Pleno, pode utilizar. Né? E aí é uma coisa que a gente vai construindo a várias mãos. Né? E a gente tem muito esse papel de parceria, de troca, do associativismo, né? Que a AGE ensina muito, que a CDL Jovem, que eu passei um tempo, ensina muito. Então a gente vai pegando essa bagagem e trazendo para a nossa gestão, para a nossa forma de tomar decisão. Então hoje a nossa relação com a Arco é uma relação que foi orgânica, uma relação natural, é uma relação que não tem promessa de ser vitalícia, tem que ser bom para eles, tem que ser bom para a gente, né? Mas que até então está sendo muito boa. Massa. Tem um case sensacional a Arco, né, cara? Arco, que até hoje, por exemplo, o Ari, quando ele veio aqui no Dei Valor, em março do ano passado, tinha 2.000 funcionários. Em janeiro agora eu levei ele para o almoço da AGE, já está com 3.000. Entendeu? É um negócio surreal. E as pessoas felizes. Feliz. Eu digo isso porque todos os eventos, eu tive agora na BET Brasil, né? Não é um evento deles, mas eles estão lá presentes com todas as marcas. Esse é um ponto muito favorável na minha avaliação. Eles tratam as marcas individualmente. Claro que quando você vai chegando na alta gestão, tem alguém ali que responde por 1, 2, 3 marcas. Mas a equipe de venda, a equipe pedagógica, o dia a dia, eles têm serviços que concorrem entre si.
E as equipes são diferentes, mantém a Não, originalidade. cada marca tem um CEO. Cada Exatamente. marca tem um Exatamente. executivo. Exatamente. Né? E eu me lembro que eles são donos daquele do... Como é o nome daquele do Augusto Cury, cara? Escola da Inteligência, Escola da que é um Inteligência. sócio emocional. Eu estive lá em Ribeirão Preto, sentado com Augusto Cury. Foi um momento assim mágico. Mas na hora de escolher eu preferi o Pleno. Foi. Mas era concorrente deles. Era concorrente. Não, na verdade eles são no mesmo grupo. São da Arco. Mas são concorrentes. Esse processo reforça a forma como eles tratam as marcas dentro do grupo. E ele falou aqui que eles compraram 60%, mas deixaram lá a filha do Augusto Cury lá como executiva, a Camila, né? Ainda é a executiva lá, né? Então, é bem bacana esse modelo de gestão deles, né? Então, e eles estão, cara, deixa eu ver se eu lembro os números. 8.000 escolas. Hoje o número é esse. 8.000 escolas e acho que está perto de 3 milhões de alunos. Alguma coisa assim. O número de alunos eu lembro, os 8.000 escolas eu lembro. Aí para deixar claro, né? A Arco ela tem N soluções, desde sistemas de ensino, que é o SAS, o Positivo, o SAI, até as soluções complementares, que passam por socioemocional, Maker, robótica, educação financeira. E agora eles entraram na parte de gestão também. Que ele tinha falado. Tem sistema de gestão, tem um garantidor financeiro, que é o Isaac. Então, quando eles estão em 8.000 escolas, eles estão em uma escola, tem pelo menos um dos serviços deles. E aí está dentro da Arco, e a Arco abraça. Só para você ter noção, o mercado educacional, de educação privada, tem aproximadamente 43.000 escolas. Então, eles têm um share assim, muito representativo para um mercado tão pulverizado, né? E é em torno, se eu não me engano, é em torno de uns 10 milhões de alunos, alguma coisa assim. O número de alunos não vou saber nem chutar. Ele falou aqui no episódio que ele teve aqui, né? Ele falou, mas o número deve ter mudado alguma coisinha a mais, né? Deve ter mudado um pouquinho, mas é bacana, cara, que bacana. Cara, parabéns demais aí pela trajetória. Vamos fazer umas perguntinhas aqui. Qual foi o momento mais difícil da tua vida profissional e pessoal? Já, obviamente, você pode ter mencionado, mas só dá uma reforçada aqui. Cara, o momento mais difícil foi a transição. Eu diria que foi o ano de 2018. Para mim foi mais difícil do que a pandemia. Por quê? Porque por mais que para mim fosse esperado, para o mercado não era, para a escola não era. Né? Então você lidar com aquele contexto de mudança de uma liderança que era bem aceita, né? É muito desafiador, já estava consolidada, né? Que a escola vinha num crescimento. Queira ou não queira, a gente tem a mesma base, a mesma formação, eu estou dando continuidade ao projeto, mas são visões diferentes. E o contexto é diferente também. A escola que ele saiu em 2017, 2018, é outra escola hoje. Porque o perfil do cliente mudou, o mercado educacional mudou, as expectativas mudam e a gente tem que ir se adaptando. Então, conseguir gerir o ano de 2018, para mim, foi um grande desafio. Porque eu estava no mesmo Darwin que eu estava antes, mas numa posição de tomada de decisão diferente. Né? Num contexto que eu nunca tinha lidado. Então, isso mexeu muito com a minha rotina, isso mexeu muito com a minha cabeça, eu precisei de muito suporte. Né? Da minha esposa, de quem estava próximo, de alguns colaboradores que na minha cabeça eram mais estratégicos, que eu tive que mexer algumas peças, ajustar internamente. Então esse momento ele foi talvez um momento mais desafiador, mais difícil, mas certamente também de mais crescimento. Porque depois que você passa desse desafio, você se sente mais forte, mais tranquilo para dar continuidade. Bacana. E pessoal foi pandemia também, né? Ou foi o mesmo os dois? Pessoal e profissional? Cara, o pessoal, assim... Claro que a gente enfrenta muitas dificuldades, né, na vida. E principalmente quem é empreendedor, embora eu já tenha pego uma empresa em andamento, a gente tem a característica empreendedora. E quem é empreendedor vive muito negócio. Né? Então, muitas vezes, uma dificuldade pessoal está muito ligada ao ciclo do negócio. Né? Como eu tenho uma questão pessoal, graças a Deus, muito familiar, muito bem estabelecida, assim, de relações, né? Nunca tivemos uma perda grande da família, nunca tive um problema de saúde grave,
né? O meu casamento, eu acho que é um casamento muito bem sucedido, que aconteceu da forma que a gente quis que acontecesse, com todos os desafios Planejado, que um né? casamento pode ter, né? Então, eu acho que as Todos têm. dificuldades estão muito ligadas ao ciclo do negócio mesmo, Uhum. né? Acho que essa questão da sucessão foi um ponto importante, né? Mas eu acho que a gente passou por esse processo com menos desgaste do que eu imaginava que pudesse passar. Então, mais ou menos isso. Legal, bacana. Cara, tem uma lembrancinha aqui para você do Dei Valor, que eu Legal. quero ver você aí usando na sua sala, Massa. postando lá na sua sala aí, olha aí, ó. Canequinha do Dei A Valor. canequinha aqui tá se espalhando, hein, pelo Tá, Ceará todo. dominando tudo. Massa, obrigado. E aí tem uma Ó, frasinha olha aí, quem ó. é a frase. Vou Aí, citar aí, agora. aí. Foi um É a dos mesma nossos minha, ó. parceiros. Eduquem as crianças, leia aí. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Corra mais certo, né? É E isso uma aí. lembrancinha do Fernando, mandou para você aqui, ó. Legal. Olha aqui, uma garrafa para você levar para o estádio de água. Fernando é um parceiro, né? Já estive na escola dele, é uma escola muito organizada. Uhum. A gente já se encontrou em feiras de educação, não só agora na BET, mas na GEDUC no ano passado. Conheço alguns colaboradores dele, o Bruno, que está lá na parte financeira. É A gente um, já trocou algumas ideias também. Ele já me olha, ligou, eu já liguei para ele. A gente já trocou fornecedores. tem o Norte Utilizamos lá alguns na parceiros marketing. parecidos. Conhece o Norte lá Sim, do sim, ele já marketing. entrou em contato comigo, já trocou ideia Gente com o nosso boa. marketing também. Então, um cara que faz um trabalho muito legal, aceito de coração aqui o presente. Show. Lembrando para todo mundo aí que está assistindo a gente de se inscrever, né? Deixar o Vasco disse assim, rapaz, Carlos, seu podcast é um MBA, olha aí, ó. Massa. Rapaz, mas é um MBA para mim. Para quem está assistindo, espero que seja também, mas para mim é porque eu aprendo mais aqui com os convidados. E lembrando para vocês que estão assistindo a gente de se inscrever no canal, certo? Ajudar o canal a criar relevância dentro do YouTube para chegar ao maior número possível, né? Os nossos episódios aqui, conhecer um pouco aqui muito falado aqui da sucessão, né? Um case que vários convidados aqui já falaram sobre sucessão, né? Dos prós e contras, das dificuldades, né? Eu já estou inscrito no canal. Tá escrito? Ah, garoto. Aí sim, tem que botar aí pelo menos metade dos alunos aí, 400. E também seguir a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda, né? Todos os convidados são divulgados lá. Essa semana nós vamos ter um episódio quinta-feira com o Belucci, o Andrea Belucci, italiano, que fundou a sorveteria Belucci, né? E a esposa dele, a Afra. Né? Vamos contar um pouquinho a história deles. Semana que vem teremos mais episódios também. E contando aí com a audiência de todos, sigam a gente no Spotify, quem está ouvindo, tá? E também segue a gente lá no TikTok. E o Vasco falou mais aqui. O que foi, Vasco? Experiências reais nos afastam da fantasia das redes sociais. Olha aí. E realmente é verdade. Rede social todo mundo Tudo perfeito, tudo dá certo. todo mundo é bom filho, todo mundo é bom pai, todo mundo é, né, bom marido, boa esposa, né, bom profissional, todo mundo é bom em tudo, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque não vai dar tudo certo na vida, a gente tem que saber lidar com derrota e frustração, né? E esse é um dos principais desafios da escola hoje. Nem diria que é um dos principais papéis, porque eu acho que esse papel ele ainda é da família e deve ser. Mas a escola ela tem que estar atenta a isso, porque ela, querendo ou não, vai dar continuidade a isso lá dentro do ambiente escolar. Cara, tem gente que acha que tem um filho, jogou na escola, pronto. Todos os problemas estão resolvidos. Não, a escola educa. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Ceará não sabia o que fazer normal, né? Nessa última crise que nós tivemos agora, que é uma coisa de segurança, né? Crise de segurança, que é uma coisa nova e tal. Eu digo isso porque eu participei lá da reunião, vi a seriedade com que eles estavam tratando a coisa. A gente, rapaz, a gente tá aqui aprendendo o processo. Mas o pai cobrava da escola que a gente tivesse todas as soluções no outro dia. Cara, Né? complicado. Então, e eu entendo que ele está no papel de pai, ele quer a segurança do filho dele, né? Mas a gente tem que saber gerenciar esse contexto. A escola é um ambiente de muita expectativa. E a gente tem que saber gerir essas expectativas. Total. O Fernando botou aqui, ó, e
é e será meu parceiro nessa jornada. Cada vez mais sucesso, meu amigo. Um Aí. abraço. E me diz uma coisa, o Eduardo tá lá no Infantil 3, é? O Eduardo tá no Infantil 2. Dois. Tá no 2 Infantil anos, 2. Infantil 2, começou no ano passado. E aí, tá se dando bem? Tá se dando bem, gosta de ir para a escola. Isso é o principal indicador. É? Não só nessa idade, mas até no ensino médio. Se o aluno gosta de ir para a escola, é porque lá está acontecendo alguma coisa boa. Vai com o papai e volta com o papai? Vai com o papai, volta com o papai, mas a mamãe, quando pode, vai lá buscar também. É muito boa, essa fase é muito boa, cara. Rapaz, É muito ei, legal. bicho, aproveita que voa. É Tenho tanta muito saudade legal. dessa fase aí, macho. Tanta saudade. Bom demais. Já já eu recomeço essa fase com a Carolina. Ano que vem ela tá lá. Que bom, que bom, que bom. Sávio, cara, obrigado demais por ter vindo, né, compartilhar um pouco mais aí a sua história, a gente conhecer, né, essa outra versão do Darwin, né, porque quem assistiu o episódio do Marcelo, ou quem não assistiu, vá lá no episódio 3 do Dei Valor Podcast, né, porque ele conta a história dele, a jornada dele, né, então é interessante porque você contou a sua hoje, né, e é a sua jornada que está dando continuidade no Darwin hoje, mas é legal ver essa interseção aí, né, cara, de passar do seu pai para o Marcelo, do Marcelo para você, né? Então é legal ver como é que foi feito, o que cada um fez, né, para dar certo. Então, bem bacana, bem bacana. A do Marcelo foi um preparado, não muito preparado, né? Sumiu lá e. Isso. Eu já peguei uma estrutura mais encaminhada já, sem dúvida. Mais organizada. Que Mas é massa. aquela coisa, né? Quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente cresce, mais exigência aparece e mais possibilidade de crescimento também. Sim, Então, o caminho não acaba, não. Por isso que tem que ter sucessão bem feita. show. Com certeza. Sucessão é bem feita, é pré-requisito para continuidade, né? Senão morre o negócio. Que bacana. Parabéns, cara. E para quem está assistindo, lembrando, né? Se inscreva, siga a gente. Lembrando, produção do Valor Produções aqui, coprodução da Multiverso Educação, nosso time aí, Juan Larissa, e Sávio para sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Bom, primeiro quero mais uma vez agradecer pelo convite, é uma satisfação falar do Darwin. Falar do Darwin para mim é falar de grande parte significativa da minha vida como aluno, como profissional, né, olhando com perspectiva de futuro. É muito bom falar de educação, né? Eu sou um cara que nasci dentro do ambiente escolar, mas tenho uma formação de gestão e a partir do momento que eu entrei efetivamente no cerne da educação é um ambiente muito prazeroso, né? O que a gente proporciona de desenvolvimento das pessoas, dos alunos, das famílias, é um ambiente que a gente não quer mais sair, né? E poder compartilhar isso com vocês, poder levar isso para o mundo todo, né? Através da internet, mas principalmente aqui para os nossos conterrâneos. Não trago aqui nenhuma receita de bolo, nenhum Ctrl+C, Ctrl+V do que vai dar certo, mas trago, como o Vasco falou, né, um case real, um case de quem está no dia a dia, de quem está apostando, de quem está errando, né, e corrige rápido. E eu acho que esse é o grande lance do crescimento. Então, é muito legal, me sinto honrado de estar dentro dessa centena de grandes nomes que passaram por aqui, compartilhando um pouquinho da história. Que massa, cara. Prazer é nosso aqui. E sucesso ainda mais para o Darwin, que o Darwin possa daqui a pouco abrir o Darwin Sul, Darwin aonde for, né? Tem muita pergunta sobre quando é que o Darwin vem para cá, para o Zé. Tem o Darwin Sul. Tá crescendo muito, né, cara, aquela região. E a gente tá trabalhando. É isso aí, trabalhando, come quieto, né? Come quieto, Quem sabe uma hora aparece. Uma hora aparece, que bom, cara, parabéns demais. E sigam a gente, segunda-feira que vem tem mais Dei Valor Educação aqui, né? Apertem o cinto aí que nós estamos aí nos últimos episódios dessa primeira temporada, né? Episódio 9 hoje com o Sávio e teremos até o episódio 12 nessa primeira temporada aí com o pessoal da educação que faz muita história bacana, cara. Muito colégio que a gente ouviu falar, mas não sabia das histórias e a gente acaba conhecendo um pouco mais aqui dos perrengues que cada um passa, né? Que cada um tem seus perrengues diferentes, suas histórias diferentes e é bom compartilhar para cada um poder aprender, né? A gente aprende muito com o perrengue dos outros, né? Com certeza. Como disse o Fernando Cirino aqui no episódio dele, episódio 19 dele, Casernete é mais barato aprender com o erro dos outros.
Com certeza. Com certeza. Beleza? Valeu, galera. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.